Olá, papudo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou o Rafael Petroco e hoje vamos falar de uma coisa que eu, na moda, sinto falta, que é um pouquinho de estilo. Mas antes eu vou falar de uma coisa que é super importante para você que quer vender o seu trabalho além do clique. Quando eu digo isso, é para você transformar suas imagens, os pixels, em um produto para você oferecer para o seu cliente, porque é um ganho, digamos, passivo, né? Porque você já fez o trabalho, basta você oferecer. E o mais importante de tudo, não tente oferecer algo que você não tenha para mostrar. Então faça seu mostruário lá com a Digipix, venda o seu trabalho para os clientes em formato de álbum, de artigos para decoração, artigos para presente, porque é uma maneira de você manter o seu negócio saudável financeiramente. Quanto mais dinheiro você colocar no bolso, mais recursos você vai ter para desenvolver o seu negócio. Então acesse agora o site da Digipix, conheça toda a linha de produtos e aproveite a oportunidade para fazer um material de portfólio, para você mostrar para o cliente que quando ele pega na mão, ele sente o álbum, sente o artigo de decoração, o quadro, o acrílico, ele se sente mais confortável e confiante em comprar esse produto de você. Então acesse agora digipixpro.com.br e conheça toda a linha de produtos. E o segundo recadinho é para aquela galera que ainda entrega os trabalhos digitais via Google Drive ou Dropbox, essas plataformas que a gente manda arquivos maiores. A plataforma da Digipix tem um recurso muito bacana e legal para você entregar o seu trabalho de forma profissional. Lá na plataforma você tem uma galeria online onde você entrega as fotos em alta, consegue disponibilizar para seleção, ou seja, a pessoa não perde lá procurando o nome de arquivo, ela já clica na foto que ela mais gosta e você recebe a informação de qual é a imagem que ela quer comprar, ou pode até mesmo já vender direto, ou seja, ela seleciona e já faz a compra e você não precisa ficar ali auxiliando ela como escolher a imagem, escolher o arquivo, ir no seu HD, baixar foto, mandar para ela, enfim, você automatiza o seu processo e facilita o seu fluxo de trabalho, tendo mais tempo para fazer aquilo que você mais gosta, que é fotografar. Lembrando que todos os ouvintes e seguidores do Papo de Fotógrafo têm desconto com o pessoal da Epix. É só olhar na descrição deste episódio. E o último recadinho, não esqueça de seguir a gente no YouTube, nas redes sociais, para saber quem são os convidados e o conteúdo que a gente está compartilhando com vocês durante a semana, porque não só os episódios do podcast, mas tem muita coisa legal, muita frase motivacional, inspiradora para você acompanhar no Instagram do Papo e interagir com a gente para a gente poder fazer cada vez mais conteúdo que você possa desenvolver a sua fotografia. E bora lá falar de estilo, que hoje eu estou com uma especialista. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. A gente tentou, né, várias vezes e dessa vez saiu. Agora deu certo. Agora Estamos deu aqui, certo. mesmo embaixo de chuva, vai Isso. acontecer. Carol, eu confesso que acho que de todos os episódios, sempre que eu escolho um tema ou um convidado, eu tento balancear de uma forma assim. Eu quero um convidado que represente aquele tema, que seja identificado com aquele assunto. E confesso que eu acho que hoje eu acertei assim, na mosca, em cheio. Porque quando eu compartilhei que estava recebendo uma convidada e compartilhei um print do seu feed, todas as pessoas que responderam acertaram assim, sem precisar de 3 chances. Na primeira chance, eu já falou, é a Carol. A identidade A tá... identidade está bem confirmada. Então, hoje estamos tranquilos sobre esse tema e eu tenho certeza que você vai compartilhar muita coisa legal aqui com a gente pra gente se encontrar, se identificar na fotografia. Mas antes, é legal a gente conhecer um pouquinho da sua história, né? Como é que a fotografia entrou na sua vida? Eu sempre brinco que a fotografia, ela sempre esteve na minha vida, né? Desde criança, minha mãe gostava muito de tirar fotos de mim e da minha irmã, mas a gente não enxergava a fotografia como uma profissão, assim. Eu realmente não enxergava a fotografia como uma profissão renomada até eu entrar na faculdade, de fato, e entender como funcionava esse mercado da fotografia. Então, quando eu entrei na fotografia, eu falo que tudo na vida é contexto, né? Então, desde criança a gente sempre gostou, eu sempre fui muito ligada à comunicação, sempre fui uma pessoa que gostei muito dessa área mais artística. E quando eu entrei na faculdade, que eu escolhi publicidade e propaganda, foi justamente por ter analisado a grade, né? Eu sou uma pessoa um pouco metódica, então eu analisava muita coisa, né? Então eu analisei muito bem a grade de publicidade e propaganda antes de entrar para o curso e vi que tinha cinema, fotografia, tinha rádio, tinha, enfim,
todas as partes da comunicação que eu realmente gosto, marketing. E nas primeiras aulas, assim, eu já me identifiquei com fotografia, sempre foi o que bateu mais forte, assim, gostava muito de marketing também, cheguei a trabalhar um tempo com marketing, com redação, fiz alguns trabalhos esporádicos, mas a fotografia sempre me encantou muito, assim, eu fui entender de fato que era uma profissão e como que ela funcionava dentro da faculdade, né, então, antes, por mais que a gente gostasse, né, dessa forma mais informal da fotografia, eu não enxergava como uma profissão renomada, que você pudesse ganhar dinheiro, que você pudesse realmente viver bem dela, sabe? Então, quando eu entrei na faculdade, eu entendi como esse mercado funcionava. Eu acho que para quem é de São Paulo, isso é mais simples, né, isso já realmente funcionava antes. Mas, para mim, né, eu sou do interior do Paraná, então na minha cidade não se falava de fotógrafos com uma profissão mega renomada quando eu era criança, então eu não cresci com esse contexto. Eu acho que para quem era de cidade maior já tinha um pouco mais de entendimento sobre isso. Então, conforme foi nascendo as redes sociais, os blogs, e eu gostava sempre de acompanhar muito, de viver e fuçar, sempre fui muito curiosa. Eu acho que essa paixão foi crescendo junto dentro de todo um contexto da publicidade também, que é da minha raizinha, da onde eu vim também. Agora, confessa, você tinha um fotolog, não tinha? Tinha, eu tive tudo que você imagina. O Fotolog, eu tive Flogão, tive, nossa, Blogspot, o que você imaginar, Flickr, enfim, A tive gente é todos. de uma época do que o que abrisse na internet, a gente se inscrevia, né? E Orkut, enfim. E-mail a gente tinha em todos os sites, né? E-mail. Todas as plataformas tinham um e-mail @ alguma coisa com o nosso nome. Tinha, nossa, vergonhoso, inclusive, os meus... Nossa, gente. Mas a minha primeira rede social de fotografia foi o Flickr. Realmente eu colocava tudo lá dentro. Eu tive o Fotolog, mas não era com fotos que eu clicava de outras pessoas. Mas a primeira rede social que eu tive foi o Flickr. Eu acho que a grande maioria que começou mais ou menos na mesma época tem o Flickr como início de carreira, né? Como primeiro portfólio, digamos assim. Sim, foi aquele comecinho que você falava assim, vou colocar aqui pra galera ver e tal. Nossa, gente, eu tenho... Acho que tá vivo até hoje, terrivelmente, mas tá lá. Não, eu acho que o Flickr hoje, se eu não me engano, faz tempo que eu não acesso, mas ele tá muito mais como uma plataforma muito parecida com um banco de imagens. Isso. Né? Como uma agência de imagens pra galera buscar e baixar fotos para matérias, coisas mais jornalísticas. Mas para quem não sabe, né? Para quem é da era Instagram, o Flickr era o nosso Instagram. Era a nossa rede onde a gente podia compartilhar o que a gente fotografava e colocava lá. E a galera acabava comentando, alguns favoritavam. Sim, eu lembro que eu colocava alguns trabalhos da faculdade, que a gente sempre tinha trabalho de fotografia e eu colocava lá, né? Então, assim, obviamente de forma muito amadora, a gente nunca pensou que aquilo ia, sei lá, crescer como o Instagram é hoje, né? Que é a nossa ferramenta de trabalho mesmo também. Mas é legal lembrar. Tem muita coisa, muita história. Vai ter muita gente agora procurando Carol. Gente, o pior que sabe que eu perdi? Sabe que eu perdi a senha e eu não consigo o link apagar. Tá lá, mas o link tá lá, alguém vai descobrir. Vocês vão ver os primeiros trabalhos terríveis de 2011. Mas você tem essa preocupação, assim, com trabalhos mais antigos? Porque, assim, eu olho hoje alguns casamentos que eu fotografei há 10 anos atrás. Inclusive, tem clientes querendo fazer álbum agora, que quando eu olho as fotos, eu falo, pelo amor de Deus, era isso que eu fazia? Isso era bom na época que eu fotografava? Mas é bacana pra gente perceber, assim, aonde a gente evoluiu, como a gente evoluiu, e que tem algumas características, coisas que a gente fotografava lá no começo, que a gente mantém hoje, né? Assim, às vezes eu olho e falo, cara, olha, essa foto eu trataria e postaria novamente. Né? É lógico, um pouquinho mais de experiência. Sim. Talvez ajeitasse o enquadramento um pouquinho melhor, não usasse alguns presets que a gente usava na época, mas mostra mostra a evolução e o quanto a gente desenvolveu como fotógrafo, ou até mesmo nosso olhar, nosso estilo. Mas tem coisas ali que eu deletaria com certeza. O meu tem os primeiros trabalhos da faculdade mesmo. Não tenho vergonha, porque eu acho que a gente sempre tem um começo, tem um lugar de onde a gente veio, e acho que a gente tem que ter orgulho disso, sabe? Se não fosse aquilo ali, talvez eu não estaria fazendo as fotos que eu faço hoje. Porque eram trabalhos muito amadores, eu nem sabia usar o Lightroom, por exemplo, não sabia usar Photoshop. Tinha muito na nossa época, eu usava na época que era Picasa? Não. Era isso que tinha, editava? Não. Gente, nem lembro o que era. Google, que era alguma coisa. O Picasa era um deles. Acho que era Picasa na época. Minha irmã não deve nem saber o que é isso hoje, né? Gerações mais atuais. Mas era muito antigo, assim. E eu lembro que era a nossa referência. E a gente também não tinha tantas referências ativas como a gente tem hoje nas mídias sociais, nas redes sociais. Acho que hoje a gente é bombardeado de referência e informação.
diariamente, e na época a gente não tinha tantas referências como a gente tem hoje, né? Então, para nós, o que a gente fazia era muito bom, porque a gente não tinha com quem se comparar. Exato, era isso que eu ia falar agora. Eu falei assim, cara, como eu não tenho como comparar, aquilo que eu tô fazendo tá ótimo, minha mãe tá adorando. A gente se comparava no máximo com as pessoas que estavam mais próximas da gente. Então, até mesmo na época do Orkut, assim, a gente não via tantas empresas, né, de fotografia ali. Foi crescendo com o tempo, né? Acho que é mais no Facebook depois. Mas a gente não se comparava tanto. Então, para aquilo que a gente fazia era excelente, E quando se né? comparava, normalmente eram os amigos que eram próximos, a sua foto ou sempre era melhor que fotógrafos da dos sua amigos. cidade, Não, mas né? vamos falar que a gente se sentia importante porque dos amigos a nossa foto era melhor. É. Por isso que a gente era sempre o convidado para levar a câmera. Então, você imagina que eu fazia os trabalhos da faculdade, né? Não eram nem fotos, assim, de cliente, né? Eram, vem cá, amiga, vem cá, preciso fazer uma foto sua aqui de um trabalho. E chamava os amigos. Gente, talvez eles queiram me matar a hora que eles veem isso que tá ativo até hoje, eu perdi minha senha, mas é isso, amigos são pra essas coisas. Não, até hoje eles não pediram para refazer o trabalho. Não, até hoje eu já fiz de todos os amigos que eu humilhei lá atrás, então todo mundo então tá já pago. tem foto nova. Tá pago. Tá pago. Falando um pouquinho da faculdade, a gente sabe que normalmente essas matérias um pouco mais específicas, elas são superficiais, né? Mais uma introdução de como funciona uma câmera, de como é revelar uma fotografia, que hoje em dia as pessoas nem sabem como funciona, colocar na aguinha, tira da aguinha, conta o tempo e etc e tal. Mas como é que te chamou a atenção ou em que momento você percebeu que a fotografia de estúdio, que normalmente é a que mais aparece nos cursos de publicidade e de moda, era mais ou menos o caminho que você gostaria de seguir na fotografia? Ou isso só veio, ou essa percepção só veio depois? Na verdade, assim, quando eu entrei na faculdade, eu não tinha nem condição de comprar uma câmera, pra vocês terem uma ideia. Então, eu usava as câmeras da faculdade, e aí, depois de um longo tempo trabalhando com marketing, e com a ajuda da minha madrinha, eu comprei a minha primeira câmera usada. Então, minha primeira câmera era a mais básica da básica. Então, quem dirá abrir um estúdio, né? Impossível. Naquela época, assim, ou pagava a faculdade ou comprava alguma coisa. Então, ou morava no estúdio ou morava na casa. Não tinha como. Então, tanto que eu só abri o meu primeiro estúdio depois que eu terminei a faculdade, depois de já ter trabalhado um tempo em outras áreas para fazer essa movimentação financeira. Então, eu sempre gostei de fotografar dentro do estúdio da faculdade. A gente era bem desafiado, assim, a gente tinha muito trabalho prático, então a gente tinha sempre o grupo, né? Então, assim, a Carol fica com a foto, a fulana fica com o texto, a fulana com não sei o quê, eu sempre ficava com a foto, porque eu gostava. Então, eu sempre gostei de produzir, eu sempre gostei de moda, eu sempre consumi muito esse conteúdo, né? Sempre pesquisei muito, na época a gente tinha muitos blogs, né? Então, eu sempre lia muito, sempre ficava atenta a isso. Então, eu sempre gostei. Falo que tudo é contexto, porque já veio de um contexto de eu gostar e me identificar. Então, eu fui percebendo e analisando que o clássico e o atemporal sempre foram perfis que faziam parte daquilo que eu olhava e gostava mais. Que para mim era mais harmônico, que era mais gostoso de trabalhar. Mas quando eu comecei, de fato, a fotografar, eu fazia tudo. Comecei fazendo formatura, comecei já no perrengue, formatura. Aí fazia externo. Na minha cidade não tinha muitos lugares bonitos para fotografar, então era no mato mesmo. Fazia a gestante no mato, levava a gestante lá, aquele contexto todo, não tinha estúdio, não era assim para você alugar um estúdio. Até hoje, em cidade pequena, eu acho mais difícil você alugar um estúdio, porque não tem essa demanda toda de locação. Então, ou você monta o seu, ou você tem um quartinho em casa ou você disponível. Se vira ali. E aí, fui começando a trabalhar, depois entrei para uma empresa de formaturas, trabalhei depois também com uma cerimonialista, com a G, que me ajudou bastante, né, a conhecer o público e o perfil que eu comecei a trabalhar. E eles tinham um estúdio dentro da empresa de formaturas, né, eu lembro até hoje da data. E eu fazia as formaturas nos finais de semana, e dia de semana o estúdio ficava um pouco sem tanto movimento. Então, a gente fez um acordo de eu começar a movimentar esse estúdio. Eu falava, olha, gente, eu acho que dá para trazer gestante para cá, acho que dá para fazer clientes para cá. E aí, a gente fez uma parceria de eu usar o estúdio deles, né, obviamente. E comecei a fotografar no estúdio. Mas, assim, levou um tempo. Levou um tempo para isso acontecer. Foi quase lá no final da faculdade que as coisas foram... Mas você sempre teve essa vontade de seguir esse percurso, mesmo fazendo casamentos e formaturas? Sim, eu sempre gostei muito. Eu preferia fotografar em estúdio do que externo. Sempre gostei muito. Mas como não tinha, né, por um longo período antes de eu trabalhar nessa empresa de formaturas, eu fazia externo, só externo. Ou fazia estúdio e externo. Porque aí, você pensava assim, como que eu posso agregar um pouco mais de valor no meu ensaio para minha cliente? Então, vou oferecer os dois.
Tem gente que não tem estúdio, eu tenho aqui como colocar agora. Até que chegou um momento que eu falei, não, acho que a demanda cresceu, tá na hora de eu abrir meu estúdio. E aí eu abri uma salinha bem pequenininha, eu nem tinha fundo, sabe? Papel de fundo, eu fazia na parede mesmo. Já começou minimalista. Minimalista. Não tinha. O pé era tudo cortado, porque não tinha como fazer. Então, já era piso, não dava. Então, quase todas as minhas fotos eram meio corpo. E aí, fazia externo estúdio justamente porque o meu espaço era pequenininho. Então, vivia pra lá e pra cá. Até que as fotos de estúdio sempre ganharam meu coração. Tanto pela questão da luz, que me desafiava a aprender cada vez mais, quanto o externo ser sempre algo incerto. Porque, chovia, tinha que cancelar o ensaio. Ainda mais que eu fazia no mato, né? Enchia de barro, não dava como, né? Imagina colocar a gestante lá na chuva. Não dava. Hoje em dia tem umas gestantes que gostam, né? Desses desafios, se enfiar na chuva, se enfiar no mato. Mas depende muito. Mas acho que porque eu já fiz tanto isso, pra mim não vai mais. Você não recomenda. Mas eu já fiz muito, foram anos e anos e anos fazendo. Inclusive, como eu sou do interior, lá tinha muita fazenda, então a gente ia muito pra fazenda, pra sítio, pra essas coisas fotografar também, que ficavam lindas as fotos. Eu acho que a parte que veio de casamento depois, veio muito de eu sempre me desafiar a fazer os ensaios externos, porque não tinha muitas opções, né? Não tinha o que fazer. Tinha muito pra onde ir. É que é legal, por exemplo, você falou, né, do começo, e hoje a gente tem, são poucas as pessoas que podem estar nos principais centros, né? São Paulo, Rio, Porto Alegre, nas capitais, digamos assim, que é onde normalmente o mercado gira um pouco mais fácil no sentido de ter mais dinheiro, de mais pessoas que valorizam a fotografia. E você está falando de um mercado interior do Paraná, que deve ser igual a muitos interiores, em que não só existe uma dificuldade da infraestrutura, de não ter um estúdio, ou o investimento tem que ser muito grande para poder fazer um estúdio. Do desafio de, tipo, no começo, você não tem muito o que escolher o que fazer, você tem que fazer o que dá e se planejando para se organizar. Como é que foi o seu processo? Porque hoje você está em São Paulo, que é um grande centro, já com um nome, com uma marca que o mercado conhece e reconhece. Como é que foi esse processo de como você se preparou para isso e o que te deu o estalo de fazer a mudança? No momento você falou, cara, agora eu preciso sair daqui para poder crescer ainda mais na minha fotografia. Parece que foi rápido, né? Mas não, o meu primeiro igual estúdio... o cantor sertanejo, né? O cara faz sucesso agora, você fala, nossa, mas sim, você Nasceu fala, o cara ontem. fala 30 anos cantando em casamento e agora que ele tá fazendo Esse ano vai fazer 11 anos desde que eu abri o meu primeiro estúdio, a minha primeira salinha. E antes de abrir essa salinha, eu já estava fotografando para outras pessoas, né? Dentro da empresa de formaturas, fazia trabalho picado. Trabalhei muito de recepcionista de evento para entender como funcionava evento. Então, ia lá, festinha infantil, tava eu cuidando da cama elástica. Casamento, tava lá eu ajudando a G no cerimonial. Enfim, era isso. Eu fazia isso porque eu falava assim, cara, isso vai me trazer um contexto de entender também como funciona o evento. E cria um network. Obviamente, com o público que eu queria trabalhar. Porque não sou boba nem nada, já desde o começo pensava em querer atingir o público-alvo que eu trabalho hoje. Então, essa parte de migrar de um lugar para o outro demorou muito, porque já só faz 2 anos que eu estou em São Paulo. É pouquíssimo tempo. Parece que faz muito mais, né? Mas não, faz pouco tempo. E eu acho, assim, que eu sou de Francisco Beltrão, é uma cidade de 100 mil habitantes, é interior do Paraná, é quase divisa com a Argentina, é pertinho, né? Uns 40, 50 quilômetros da Argentina, perto de Santa Catarina. Então, isso também me trouxe uma visão de enxergar o que eu tenho em volta. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente acha que está numa cidade pequena e acha que, não, por ser de uma cidade pequena, não pode trabalhar em cidades maiores. E vou te falar que as cidades que eu mais trabalhei foram as cidades maiores em volta. Cascavel, Foz, eu ia muito a Balneário Camboriú, Florianópolis, mas eu me deslocava. Então, antes de vir para São Paulo e ter o contexto que eu tenho hoje aqui, eu ficava de estado em estado, fazendo esse rolê de casamento. Então, vendia ensaio para Cascavel. Aí já conhecia a família, que conhecia não sei quem, que tinha um casamento, que já fazia casamento. Aí o casamento também me fez sair muito da minha zona de conforto, do espaço que eu estava. Porque o casamento, ele te dá a possibilidade de você trabalhar em mais lugares. Então, como no começo a gente faz um pouco de tudo é contexto para o que você faz hoje. Então, eu tenho muitos clientes que vieram lá do casamento, que hoje são meus clientes de marca, que fazem campanha, catálogo, enfim, toda essa parte, mas me conheceram através do casamento. Ou veio uma cliente de gestante que depois veio para um casamento. Então, eu falo que tudo é contexto, tudo a gente vai contextualizando e intercalando um segmento no outro. Eu não acredito muito em fazer só um,
só um contexto, só uma coisa, só um segmento, porque eu gosto muito de fazer um pouquinho mais de tudo. Então, quando eu comecei, eu ouvia muitas pessoas falando assim, mas você só vai ser reconhecido se você fizer uma coisa só. Ser Se você especialista. fizer só casamento. Eu falava, tá, mas eu não quero fazer só casamento, porque eu gosto muito do estúdio. E isso também me trouxe uma outra visão depois que veio a pandemia. Porque na pandemia os eventos pararam e eu tinha o quê? O estúdio. Eu acho que muita gente aprendeu, né? E talvez tenha mudado de opinião justamente nesse sentido, assim, cara. Porque a gente viu, a gente vê, a gente que tá inserido nos congressos, nos eventos, percebeu que, assim, por mais que o cara goste de casamento, faça casamento e esse seja o carro-chefe, hoje quase todo mundo tem um estúdiozinho, Backup. menor que seja, para fazer retrato corporativo, retrato de família, às vezes o ensaio de casal, mas o estúdio tá lá, garantindo durante a semana. E eu já fazia isso, ó, antes. Então, antes Visão de tudo, estratégica. eu já fazia estúdio. Então, o que aconteceu? Na pandemia, os eventos pausaram, mas eu não fiquei sem trabalhar. Porque gestante precisava fazer foto. Porque é um público que não tinha como esperar. Ia ter o bebê. E aí, você vai fazer o quê? Depois que não volta, entendeu? Não tem como. Aí, muitas clientes que eram noivas adiaram o casamento, mas engravidaram. Muitas clientes precisavam trabalhar a rede social porque estavam atendendo online, então começou o ensaio corporativo. Muitas clientes estavam desanimadas em casa, queriam melhorar a autoestima, vinham fazer ensaio pessoal. Então o estúdio funcionou muito nesses dias. E eu fico pensando, quem teve que começar do zero no estúdio sofreu mais, porque já tinha que aprender iluminação, teve que reaprender a fazer uma coisa que talvez não estava habituado. Eu já estava fazendo. Então eu também já estava reconhecida por fazer estúdio. Então foi um caminho mais curto dentro da pandemia, fazer o estúdio. Então, eu recomecei. E uma coisa legal que eu acho que poucas pessoas pensam é que muitas vezes as cidades pequenas são próximas de alguns centros têxteis, industriais. E, cara, eles não olham para esse mercado. Por exemplo, eu vou citar um amigo, né, que é o primo Taca Neto. Ele está em Brusque. Sim. Se você for pensar a cidade de Brusque como cidade, é uma cidade pequena. Interior de Santa Catarina. É Santa Catarina, né? Eu não sou muito bom de geografia, então pode ser que eu erre às vezes. Mas em volta dele tem muita fábrica, né? Sim. De ele tecido, tá super localizado de roupa ali. E não sei o quê. Então é assim, a grande parte do trabalho dele tá voltado para essas empresas. E que às vezes as pessoas só acham que uma São Paulo, um Rio de Janeiro, Milão, que é a cidade da moda, é que vai ter público para isso. E, na verdade, se ele der uma olhadinha em volta, como você disse, ele vai poder enxergar algumas oportunidades que talvez, se ele ficasse concentrado só em casamento ou em alguma outra família, que são normalmente mercados mais fáceis de entrar, ele ia ficar limitado ou demorar um pouco mais para poder crescer financeiramente e investir no próprio negócio, né? E é difícil você largar também tudo que você faz. Então, eu fui largando aos poucos, né? Então, depois que eu abri o estúdio, eu larguei formatura. Aí comecei a fazer só casamento. Que foi um alívio, fala. Que foi um alívio. Eu tenho traumas até hoje, traumas. E depois o casamento, que eu fiz casamento por 8 anos, ainda faço hoje alguns. Eu falo assim, 5 no ano, 5 bons no ano, eu ainda faço. Ou de clientes que são clientes há muito tempo. Então, ainda faço casamento, porque é algo que eu gosto, sabe? Eu gosto de fazer a vibe, gosto, eu adoro. Se não tiver responsabilidade, então, melhor ainda. Eu adoro fazer casamento. Mas hoje o estúdio demanda de mim um tempo gigantesco, então eu não consigo fazer tudo, então eu não consigo abraçar tudo, mas ainda faço. Então, fui largando algumas coisas. Então, desde que quando eu morava em Francisco Beltrão, fazia gestante, fazia newborn, fazia tudo, tinha estúdio de newborn. Hoje já não faço mais newborn, que o estúdio já não dá mais para fazer. Então, o fluxo de trabalho mas ocuparia assim, a agenda. Eu sei fazer. Entendeu? Se eu precisar fazer, eu sei fazer. Eu sei fazer qualquer coisa, porque eu fiz todos os segmentos. E eu acho que falta muito isso nas pessoas hoje. Elas acham que eu vou fazer só estúdio, então não preciso saber mais nada. E amanhã, se você tem uma grande oportunidade na sua frente de fazer e você não sabe, você vai deixar de fazer porque você só faz uma coisa? Sempre falo, fazer várias coisas nos ensina muito. E você não precisa continuar para sempre. Você pode segmentar depois se você quiser. Mas você saber fazer tudo te abre muita oportunidade. Ter um carro-chefe é importante. Até mesmo para você se planejar Sim. sua agenda. Mas de poder ocupar os espaços livres com outros nichos, outras áreas, não só tira você da zona de conforto, como te garante de repente,
acontece uma outra pandemia, você não pode mais fazer evento, você tem as outras coisas funcionando e te mantém ali a parte financeira entrando dinheiro. E o que eu acho legal, e aí eu vou fazer um comentário pra galera de casamento, que se acha muito, que fala que casamento você faz todo tipo de fotografia, né? Você faz arquitetura, você faz moda, faz fotojornalismo, mas não adianta só falar que faz. Tem que desenvolver, né? Não é só porque você vai todo final de semana num casamento, se você não praticar um pouquinho de cada, na verdade você tá fazendo tudo meio mal feito. E se precisar depender de uma área só, não faz. Eu falo isso por experiência própria. Quando cai algo mais publicitário assim, eu tenho uma certa dificuldade, porque eu não tô habituado a fotografar estúdio, por exemplo, né? Lógico, tenho conhecimento, tenho os amigos no qual eu posso recorrer ali, fazer um mini workshop via WhatsApp, de perguntar algumas coisas. Falar, tá certo isso que eu tô fazendo? Vai dar bom? Os caras falam, não, vai, segue aí que tá dando. Mas é importante o conhecimento técnico para, no imprevisto, no momento em que a oportunidade aparece ou que você precisa resolver alguma coisa, você saber, assim, de caixa já resolver e fazer o negócio andar, né? Aproveitando o gancho dessa tua pauta, imagina só que eu fechei casamento por 10 anos só pelo making off da noiva. Por quê? Porque o making off da noiva é onde eu colocava a fotografia de moda. E até hoje eu fecho noiva por causa do making off. Eu não preciso postar o casamento inteiro. E se eu abrir a agenda de casamento, eu tenho casamento. Porque a gente vende pra noiva. A gente vende, eu pelo menos, né? Eu atraio clientes que gostam desse estilo, que querem se ver de noiva, que querem fazer isso acontecer. Como se fosse um editorial de moda vestido de noiva. Né? E é isso que você falou, assim, a fotografia de casamento é uma escola. Eu sempre falo, quem faz casamento tem uma escola. Porque você aprende a lidar com pessoas, você aprende a lidar com imprevisto, com a luz, você aprende a lidar tanto com a luz natural quanto com a luz artificial. Você tem que saber. Na hora do vamos ver, não volta, a situação não volta. Então, você aprende muito com casamento, principalmente a lidar com pessoas, emoções. Então, quando eu trago isso para dentro do estúdio, eu sei que eu tô lidando com pessoas com sentimentos, que não é só mais uma foto, que a pessoa quer se sentir bonita, que pode ser estúdio ou pode ser externo. Eu preciso ter um direcionamento, então eu preciso saber o que eu tô falando, a minha direção tem que ser boa pro noivo, pra noiva, pra estúdio, pra qualquer coisa. Então, assim, às vezes a gente pensa assim, ela faz só moda, então ela não sabe dirigir um casamento. Eu sei dirigir um casamento inteiro. Do mesmo jeito que eu sei dirigir uma cliente em estúdio. Mas porque é contexto, né? Você faz um pouquinho de tudo e você vai aprendendo. Esses dias eu fiz um casamento aqui no Tangará. Uma terça-feira. Olha que sonho de casamento, gente. Uma terça-feira, um casamento no Tangará para 15 pessoas. Lindo. E aí tava trabalhando com uma equipe que eu nunca trabalhei, equipe de vídeo de BH. E eles falaram assim pra mim, nossa, como você dirige bem. Dificilmente o pessoal da moda não gosta de dirigir. Eu falei, como assim? Eu falei, eu fiz casamento por 10 anos. Se eu não souber dirigir os noivos, pelo amor de Deus, né? Eu falei assim, tem que fazer. Eles, não, mas a gente às vezes tem muita dificuldade com as pessoas dirigir o casal. Eles ficam ali meio sem saber o que fazer. Eu falei, olha como é importante o contexto e a base, né? Você ter base pra você dirigir e falar o que você tem que fazer. Então, todas as vezes que termino o ensaio, a minha cliente fala assim pra mim, nossa, Carol, eu amei, principalmente porque você me fala tudo que eu tenho que fazer, então eu fico super à vontade. Aí eu fico pensando, será que alguém não fala o que tem que fazer? Será que alguém não dirige? Porque, assim, é obrigação do fotógrafo dirigir. É obrigação. É a nossa obrigação. Não é a sua obrigação que vai fotografar comigo saber o que você tem que fazer. A não ser que você seja modelo, e você seja pago pra isso, você seja contratado pra fazer isso. Então, você tem que saber dirigir, né? Tem como. Tem que controlar o que tá fazendo. Tem que saber o que tá fazendo. E quando é que foi o estalo de você falar assim, tá, apesar de eu viajar bastante, ir pra Floripa, viajar o Brasil, mesmo estando aqui no interior do Paraná, agora chegou a hora de eu, assim, eu não caibo mais na cidade. Foi uma questão de logística, principalmente, assim, porque como eu viajava muito, eu não tinha logística aérea. Então, assim, eu ia pra Cascavel, eu tava um final de semana em Cascavel, um final de semana em Foz, um final de semana em Balneário, um final de semana em Floripa, um final de semana em Beltrão, um final de semana em Curitiba, um final de semana em São Paulo, um final de semana na Bahia. Pra sair de Beltrão, a logística é muito complicada, porque eu tenho que pegar o carro, dirigir até um lugar que tenha voo, que tem aeroporto, ou Cascavel, ou Foz, ou Chapecó. Isso se o lugar que eu vou tem voo. Se não, por exemplo, eu tenho um casamento em Balneário, não compensa eu ir até Chapecó, pegar o voo, ir até Floripa ou até Navegante, sendo que lá dentro eu vou precisar do carro, então eu fazia tudo de carro. Então, às vezes eu ia para o Rio Grande do Sul, levava 14 horas de estrada. Ia para o Urubici de carro, eu dirigindo sozinha, 14, 12, 13 horas de carro. Ia para
sei lá, Curitiba, 6 horas de carro. Ia pra Foz, 4 horas de carro. E eu fazia isso semanalmente. E isso foi me cansando a minha equipe, cansando todo mundo. Porque na segunda-feira eu tava onde? No estúdio. Morrendo, mas estava no estúdio. Então, assim, não é que eu fotografava o casamento no final de semana e na segunda-feira eu tinha folga. Não, na segunda-feira o estúdio estava funcionando. Então, backup, é a coisa que você manda pra noiva, pra cerimonialista, pra decoração, pra não sei o quê. Segunda-feira tá tudo acontecendo. Então, assim, isso foi me esgotando muito. E ainda fiquei bastante tempo fazendo isso. Aí eu cheguei num ponto que eu falei, preciso ir pra um lugar onde a ponte aérea me favorece mais. Principalmente porque na época, lá em 2017, 2018, eu lancei um projeto de viagens com a Mari, uma amiga minha que era influenciadora, e a gente viajou o mundo fazendo marcas. Então, a gente fazia fashion trip. E aí era assim, era uma viagem até chegar em São Paulo e outra viagem até chegar em Beltrão. Porque é muito longe, o acesso era mais difícil. Hoje já tá melhor, hoje Pato Branco, que é próximo, tem aeroporto, hoje Cascavel já ficou mais perto, já consegue, a estrada é melhor, então você consegue ter mais voos durante o dia. Mas quando eu comecei era muito difícil, porque era tudo de carro. Então, cheguei até Curitiba para pegar um voo até São Paulo para ir para outro país fotografar. E eu comecei a fazer isso e começou a expandir meu trabalho. Meu trabalho começou a crescer depois que a gente lançou esse projeto de viagem, porque mais pessoas foram conhecer o meu trabalho. Então, o Instagram, a rede social, começou a crescer mais ainda. Porque, querendo ou não, era uma época onde Fashion Trip começou a ter um boom, assim, né? Acho que viagens em geral, né? Vlogs e perfis. Enfim, e foi indo, foi crescendo. E eu falei, cara, eu acho que pela logística aqui já não dá pra mim. Porque por clientes, os meus clientes de lá são maravilhosos. Eles vêm até São Paulo fotografar comigo ainda. Eu sou muito grata porque eu tenho uma base muito forte lá. Então, se eu vou pra lá e abrir minha agenda, eu ainda tenho clientes. Então, assim, isso é muito legal. Porque uma coisa que você constrói tão bem, assim, eu acho que é de se orgulhar, sabe? Então, assim, eu tenho clientes que hoje vêm de lá fotografar comigo em São Paulo. Isso é muito legal. Quando você vai pra lá. Ou quando eu vou pra lá. Hoje eu já não consigo mais atender lá, porque hoje a minha irmã já é dona do estúdio, já é uma questão de agenda que ela também já tem muita demanda e a gente não consegue conciliar tanto. Mas as clientes irem até... Mas você indica sua irmã quando Óbvio, sempre. É o meu braço direito pra tudo. Tenho muito orgulho dela. Trabalhou comigo muitos anos. E hoje os clientes viram até mim, eu acho isso muito legal, sabe? Porque isso quer confiança. Então, a minha cliente de 10 anos lá atrás, quando eu fazia foto horrorosa no Flickr, é a mesma cliente que vem hoje até São Paulo. Eu falo assim, olha que base legal. Olha que isso que é amizade, massa, né? Isso, sabe? Pessoa que legal. Que deixou feia lá no começo, ela volta pra fazer a foto, né? É porque muita gente eu fazia família. Eu fazia festinha. E eu escuto muito isso das minhas clientes, né? Olha só que legal. Esses dias eu fiz uma cliente que fez 15 anos. E foi a primeira festinha que eu trabalhei como monitora. Ela estava fazendo 5 anos. Não foi nem como fotógrafa. E eu fiquei tão amiga da família, a gente trabalhei tão bem naquilo que eu estava fazendo, que a gente criou uma amizade legal. E hoje, com 15 anos, eu fiz os 15 anos, as fotos de 15 anos dela. Então, assim, é uma base de muito tempo, sabe? Que veio, que acompanhou, que cresceu. E a gente foi lá pra Floripa, fez as fotos dela lá. Então, assim, eu falo, cara, é uma cliente que eu fiz... Eu nem fotografei, eu só trabalhei como monitora no evento. E depois ela voltou a fazer os 15 anos comigo. Então, isso é muito legal. E sabe o que é bacana, que dá pra pegar, um insight que eu pegaria dessa história? É que, assim, que eu vejo muita gente, quando ela começa o estúdio, ela acredita que ela tá começando do zero. Né? Do tipo assim, eu vou abrir um estúdio, sempre fiz casamento, eu não tenho cliente. Não, pelo contrário. Você já tem uma base, são seus clientes, Sim. porque algumas pessoas desses casamentos que você fez precisam de fotos profissionais. Exato. As famílias estão crescendo, né? Ou ficam grávidas, ou já têm filhos. Você pode trazer para fotografar dentro do estúdio. Então, na verdade, você vai ter o trabalho de fazer um CRM, entre aspas, né? De pegar todos esses casamentos que você já fez e entrar em contato. Falar, olha, tô abrindo um estúdio, faço fotografia corporativa, faço fotografia de família, se vocês quiserem vir. E provavelmente, se você fez um trabalho no casamento, essa galera vai em algum momento te procurar. Principalmente se você por exemplo, o que eu vejo muito, né, de mulher em casamento, assim, posso falar, né, por mim e pelas minhas noivas. A gente se identifica muito, né? A gente cria uma conexão, é o dia mais importante da vida delas. Não é que você chegou ali no dia do casamento só. Você acompanhou isso, né? Você acompanhou um ano ali com ela. Você fez o pré-wedding, você criou uma amizade, você criou uma história. Tem muitas noivas que viraram amigas e clientes, enfim. Tem até uma história de uma noiva minha que fechou o casamento em 2018,
Para 2020, veio a pandemia, adiou mais 4 anos, 3 anos, ela foi casar em 2023 na Polônia, uma noiva polonesa, eu virei madrinha do casamento. Você tem noção disso? É uma loucura, porque a gente criou tanta amizade. Assinou um contrato de fotógrafo e virou madrinha. Virei madrinha lá, fui pra Polônia, fiz o casamento, fui madrinha. Então, assim, é todo um contexto. Pergunta, você não deu a fotografia de presente, não, né? Enfim, foi porque a gente já tinha fechado o contrato Aí, antes. ela pagou antes, melhor ainda. Aí, assim, mas enfim, né? Vai desenrolando e é isso. Foi eu e a minha equipe, não foi só eu. Então, assim, a gente cria uma amizade. Então, se você criou isso, você tem isso uma base muito forte, né? Então, assim, quando eu cheguei em São Paulo, a minha primeira cliente de marca não foi um cliente de São Paulo. Foi uma noiva de Foz, que abriu uma marca de calçados. E ela falou assim, Carol, eu preciso fazer a campanha e vai ser você. Vou deixar tudo na tua mão, ó, tá aqui, ó, pode fazer. É o cliente que a gente ama, né? Porque ele fala assim, cara, eu confio 100% em você. Aí a gente mandava isso, mandava aquilo, mandava a produção, cara, 100%. Não foi só uma, fez várias. Então, a minha primeira cliente não foi uma cliente de São Paulo. Foi uma cliente que veio do casamento. Porque tinha conexão, tinha confiança. Então, às vezes eu penso assim, se você é fotógrafo de casamento e você quer migrar para outra área, o teu melhor público é quem você está gerando confiança. Será que quando você está fazendo um evento, você está passando isso? Você está criando laço? Você está criando conexão? Porque tem muita gente que vai no casamento, faz o seu e vai embora. E não cria essa conexão. E aí você perde um cliente de muitas formas, sabe? Você perde alguém que pode fazer várias coisas com você depois. Tanto uma gestação, quanto... Eu tenho clientes que começaram fazendo pessoal, depois casaram, me levaram para fora do país fazer pré-wedding, depois fez gestação, depois me levou para fora fotografar viagem de família. Eu nem faço família, mas a gente vai viajar junto, né? A gente vai fazer. Mandou o bilhete, a passagem. gente vai. Então, assim, eu acho que tudo é uma questão de confiança daquilo que você está gerando, sabe? E você estar aberto às oportunidades, porque às vezes você se fecha e fala assim, não, eu não faço isso. Você está perdendo um monte de oportunidades legais de você, sei lá, conhecer o mundo, talvez, através do seu trabalho. Uma coisa, tocando nesse assunto, que eu percebo, assim, da galera que eu acompanho que faz retratos, né? E nem falo de retrato corporativo em específico. O Taka e algumas outras pessoas são especialistas em retratos. Eu já vi essa galera assim, vira e mexe, eles estão em algum casamento fotografando. Ou porque é um amigo que pediu, ou porque um outro fotógrafo gosta do olhar e chama para fazer. E o trabalho, assim, quando eu vejo o resultado, eu falo, caramba, né? A gente que é fotógrafo de casamento, às vezes não tem essa visão do que eles estão vendo. Então, também funciona do lado inverso. Ao mesmo tempo que o casamento te proporcionou o cliente para a marca, muitas vezes um cliente de marca, um amigo que sabe que você não é fotógrafo de casamento, te chama para uma coisa que, cara, você mesmo sendo de estúdio, vai lá fazer. Sim. Às vezes você não tem habilidade, chama um freela que já conhece a área, que é de casamento, para te ajudar e te dar esse suporte, mas vai fazer, porque isso também vai te criar uma outra experiência, pode te gerar um resultado que talvez você não estivesse esperando e desenvolver ainda mais sua fotografia, né? Sim, tudo é contexto, assim, tudo que você consome vai te ajudando nisso. Então, assim, se você é fotógrafo de casamento e tem muita dificuldade com moda, está faltando você consumir conteúdo de moda. Tá faltando você pegar uma semana de moda e assistir. Tá faltando você pegar um conteúdo, um filme, uma série que fale sobre moda e você analisar o comportamento das pessoas. O que elas estão vestindo, o que elas estão usando. Ou que seja acompanhar uma influenciadora que fale sobre isso, se para você é mais prática a rede social. Eu acho que falta muito consumir isso, sabe? Por exemplo, como que eu vou fazer 15 anos se eu não consumo o que elas estão consumindo? Como que eu vou entender o perfil delas? Como que eu vou entender o que elas querem? Eu não vou entender. Então eu vou lá no TikTok, eu fico olhando, eu olho, eu analiso, eu sei a linguagem delas, eu sei conversar com elas. Do mesmo jeito que eu sei conversar com a noiva, com a gestante. Então, eu acho que falta muito a gente estudar aquilo que a gente tem dificuldade, sabe? Tem dificuldade com moda, porque eu quero trazer o meu olhar da fotografia de casamento mais voltado para isso. Tá faltando você consumir um fotógrafo fashion. Tá faltando você olhar para isso, para você entender o que tá rolando nesse mundo. Que seja você acompanhar um ensaio, fazer um curso, só para você ter um pouco dessa base, sabe? De fashion. Por que as minhas clientes gostam muito da minha identidade de trabalho? Porque seja um corporativo, seja uma gestante, ou seja uma campanha, eu vou trazer uma luz mais fashion para esse ensaio. Eu vou trazer um direcionamento, uma produção para isso. Eu tenho hoje, nem sempre tive, mas tenho hoje um stylist que me ajuda também nisso. Quando eu quero trazer uma gestante mais fashionista, uma gestante mais clássica, uma gestante mais básica, tudo isso funciona porque eu consumo muito esse conteúdo. Então, se eu não consumir isso, não vai cair do céu. E eu sempre falo, é a mesma coisa do fotógrafo de estúdio.
Você vai fotografar estúdio, mas você tem que entender da maquiagem do cabelo. Pra você ver se a maquiagem que o profissional tá fazendo tá sendo legal na tua luz. Muitas vezes não tá prejudicando a pele da pessoa. Aí depois no tratamento, você tem que deixar a pele embonecada, fica horroroso e você não sabe o que tá acontecendo. Mas muitas vezes você tá pesando a mão numa pele de estúdio, que é uma pele muito mais clean, muito mais leve do que uma maquiagem de evento, por exemplo. Então, hoje, o que eu faço para ter essa visão mais de fashion comigo? Eu tenho um stylist que trabalha com moda e campanha, eu tenho um maquiador e cabelo que trabalham diretamente com isso, então eles sabem fazer o trabalho direcionado para esse perfil. E isso também ajuda a criar essa identidade fotográfica, né? Ajuda a criar esse contexto de trazer o fashion um pouquinho mais para os outros modelos de ensaio. E a parte importante de tudo isso é que quando a gente fala de aprender um pouco de cada área, é o famoso assim, por mais que o cliente saiba que você não faz casamento, por exemplo, a hora que ele te chama, te contrata, ele vai esperar o mínimo de profissionalismo e de qualidade no trabalho, porque ele já sabe a sua qualidade de estúdio, ele já tá vendo. Ele vai esperar algo muito parecido no trabalho que ele te contrata. Sim. E aí não dá para você querer arriscar isso, tentar fazer parecido sem ter digamos, uma prática, uma experiência para poder atender. Sim. Nesse caso, se tá na dúvida, negue o serviço. Eu brinco sempre que assim, eu falo, às vezes as pessoas perdem muita oportunidade porque falam assim, eu sou fotógrafo só de luz natural. Legal, você pode ser, não tem problema nenhum. Mas daí amanhã você é chamado, por exemplo, a gente lá no estúdio para dirigir, a Pink foi chamada para trabalhar no clipe da Anitta e do Alok. E eu fazer o making off. Então, você imagina, se eu só sou uma fotógrafa de luz natural e eu chego num estúdio desses, que é tudo luz artificial, para fotografar um making off dos maiores artistas brasileiros, né? Da música que a gente tem hoje. E você fala assim, não, eu não vou porque eu não sei fazer. Você tá perdendo uma experiência gigantesca. Você tá perdendo aula. Porque pra mim aquilo foi uma aula. E talvez uma mudança até de nível da carreira, né? Porque Exatamente. de repente você começar a ser convidado por eles para fazer outros trabalhos, muda completamente a sua carreira, o seu negócio como fotografia, porque você vai passar por um outro patamar, porque você tá lidando com pessoas que são super famosas, né? E aí você pensa assim, mas a gente fez só a pós-produção de algumas cenas, né? A gente, o Lucas dirigiu, acompanhou, ajudou toda a parte de direcionamento. E eu fiz o making off lá, quietinha na minha. Então você imagina se eu chego lá e eu não sei fazer. O que eu faço? As fotos que estão vinculando ali, como que vão ser? É o meu nome? É a minha carreira? Em jogo, entendeu? Então, assim, você tem que saber. Hoje a gente não tá mais num lugar que a gente fala assim, eu só preciso saber aquilo que eu faço. Não, você tem que saber tudo. Se você quer crescer, agora se você quer ficar acomodado, você pode saber só isso ali e ficar ali. Agora, se você não quer perder oportunidades grandes, eu acho que você precisa estudar e saber sim. Porque pra mim foi uma aula, tá lá. Então, eu me coloquei de novo num lugar de aluna. Por mais que eu soubesse fazer, eu sei regular a câmera, eu sei usar qualquer tipo de iluminação, vou fotografar em qualquer tipo de luz, pra mim foi uma aula estar lá. Mas foi mais uma aula porque eu sabia o que eu estava fazendo. Agora, você imagina chegar num lugar desse, você nunca lidou com luz artificial. O que você faz? Não, eu me enterro. É difícil, né? Não, e a gente tá falando de 2 artistas, né? Isso eu tô falando só dos artistas, porque eu sei que também na produção ali tinham pessoas muito capacitadas. Muito. E exigentes, né? Conhecendo o toda, Lucas, entendendo, eu sei bem como é que é. Esses artistas, a Alok, a Anitta, eles também entendem muito sobre o assunto, né? Muito. Então, assim, se você não tiver uma conversa no mesmo nível que eles, ali você já perdeu o cliente. E posso falar, entendem tanto que é por isso que eu acredito que eles estão onde estão. Eles sabem sobre tudo. Eles sabem sobre a luz, sobre a direção, sobre a make, sobre o cabelo, sobre o vídeo, sobre a pós. Eles entendem sobre tudo. Tudo que está acontecendo ali. E eu acho que é isso que diferencia bons profissionais hoje, né? Então, assim, você não chega lá e você fica perdido do que tá acontecendo e só escuta o que os outros falam. Não, eles entendem de onde estão as coisas, o que tá acontecendo. Então, se eles quiserem mudar uma luz, se eles quiserem mudar um cenário, eles sabem o que eles estão fazendo. Eu acho que a gente tem que aprender muito com isso, sabe? Eu acho que a gente precisa se colocar no lugar de aprender sempre. Então, eu acho que tudo é referência pra mim, sabe? Todo trabalho diferente que eu faço, eu aprendo alguma coisa. Então, acho que isso é muito importante, assim, a gente colocar sempre no lugar de aluno, porque a gente está sempre aprendendo alguma coisa. E falando de aprendizagem, eu quero aproveitar o gancho e perguntar, né? Dessa mudança, chegando em São Paulo, qual foi o maior desafio ou o maior aprendizado que você teve?
Porque, de repente, você está saindo de uma cidadezinha de 100 mil Aham. para uma de 25 milhões de pessoas, né? Que é completamente diferente. Mas qual foi o maior desafio e a maior aprendizagem nessa mudança? Assim, eu acho que primeira coisa, eu já vim para São Paulo entendendo e me dando um limite de 1 ano para me adaptar, entender o mercado e começar a ter clientes bem recorrentes, porque é sempre importante falar que eu não vim sozinha, eu vim com a minha identidade fotográfica. Então, a minha identidade fotográfica já era muito forte quando eu cheguei em São Paulo. Então, eu cheguei aqui achando que eu só ia fazer campanha. E não, o que eu mais faço hoje é gestante, que sempre foi o meu berço, a minha casa, né? O meu carro-chefe. E através disso, eu quebrei um pouco os meus padrões de achar assim que e você vai chegar lá e vai fazer só o que você quer. Não é bem assim, é um recomeço. Você vai fazer de tudo um pouquinho no começo. Então, eu me dei esses 6 meses a 1 ano para adaptar ao mercado, entender o que funcionava, o que não funcionava. E eu entendi que aqui o boca a boca é diferente. São Paulo é muito diferente sobre isso. Aqui é muito mais sobre as pessoas entenderem o seu estilo real, assim, conexão com aquilo que você está vendendo e elas realmente te visual, contratarem você tá querendo sobre dizer isso. assim. Eu acho que é muito visual. No começo, assim, eu estranho um pouco porque no interior as pessoas são mais afetivas, assim. Você cria uma amizade, você conhece a família, você conhece todo A mundo. fotografia nem importa tanto, né? Nem Você quero tem um saber como é que vai contexto. ficar, mas tá lá. Você tem um status de fotografar também com aquela pessoa. Aqui é muito e se identificar com o seu estilo de trabalho também. Óbvio que você como pessoa importa muito, mas eles precisam se identificar primeiro com o teu estilo de trabalho. Então, obviamente também Uma é assim vitrine. fora. Talvez acho A que tua tem até um vitrine, pouco com disso, o teu, né? com o teu Cultural. contexto. Então, isso foi um pouco diferente, assim, pra mim. As pessoas eram mais frias no começo. Então, você fotografava, tchau, não sei se eu vou ver essa pessoa algum dia mais Pix na tá minha aí. vida, Então, eu fui entendendo um pouquinho essa diferença Foi também. difícil desapegar dessa questão de relacionamento? Tipo assim, a pessoa veio, fez, pagou e foi embora. Aí você fala assim, mas será que eu fiz meu trabalho direito? Tinha essa preocupação de você falar, será que eu fiz porque direito? assim, você precisa conquistar as pessoas pra elas te indicarem também. E, enfim, né? Eu fui um pouco contra a maré processo. também. Porque eu cheguei em São Paulo e eu via muitos mesmos estilos de fotografia. Pesquisei muitos estilos de fotógrafos aqui. E via muito a questão daqueles estilos mais, como que eu vou dizer? Lúdicos, assim, sabe? Muito tecido, muita coisa, muito pano voando, muito não sei o quê. E eu falava, gente, respeito muito quem faz isso, mas eu não consigo gostar e não é o meu estilo. Eu, Carol, não gosto disso. Eu gosto de uma coisa mais clássica, mais minimalista. E isso reflete também em quem eu sou, na minha personalidade, E é no meu engraçado estilo. é engraçado porque a gente vê um desfile de moda que mais tem pano voando, uns negócios meio... Depende do que você acompanha, né? Então, assim, Os que eu vejo é sempre umas coisas que eu falo, gente, eu nunca vou ver alguém saindo com isso aí na rua. é que você tem que entender que a passarela em si, ela É um é diferente. conceito. É um conceito. E tem a gestante do conceito. Só que você precisa entender quem você vai pôr com esse conceito, porque a pessoa precisa carregar. Então, se ela não carrega, não vai ficar legal. Então, assim, é muito lindo você ver um ensaio com um contexto diferente, uma pegada de moda, mas você põe numa pessoa que não carrega isso, fica cafona. Então, assim, eu cuidei muito com isso. Eu falei, não, eu vou contra a maré. Eu vou fazer o clássico, minimalista. E hoje é engraçado, porque eu pergunto para todos os clientes, por que você, veio fotografar comigo? Onde você encontrou meu trabalho? Eles falam, cara, eu tava olhando muito ensaio de gestante. É unânime, assim. Olhando ensaio de gestante, eu não gostava de nada. E quando eu vi o seu trabalho, eu falei, é isso. É clean, é básico, é clássico. E todas elas repetem isso. Então, deve ser porque realmente a identidade está vendendo isso. E é algo que eu gosto muito, assim. Então, eu confiei muito no meu gosto pessoal também. De falar assim, eu, Carol, como mulher, eu acho que eu prefiro isso. Eu acho que eu gosto mais disso. Acho que eu consumo mais esse estilo. E aí, a gestante que não gosta desse estilo mais clássico, que gosta do estilo mais over, ela vai procurar alguém que faz esse estilo mais over. E tudo bem. Então, eu acho que eu fui um pouquinho contra isso e fiz de uma forma mais básica, mais clean. Você usou a palavra recomeço, mas é um recomeço entre aspas, né? Porque você vem com uma bagagem, vem com uma identidade já pronta para apresentar para o mercado. Não é Sim. simplesmente, oi, estou aqui, venham fotografar comigo. Tem algo para mostrar. E como você já viajava, de uma certa maneira, já tinha algumas pessoas de São Sim. Paulo ali que acompanhavam o seu trabalho. E ter trabalhado com Fashion Trip também me abriu muito a visão de
de entender como esse mercado funciona, sabe? E olhar para isso de uma forma mais fashionista. Porque, assim, você tem que saber o que você tá falando pro seu cliente usar. Então, assim, quando o cliente tem dúvida, tipo, o cliente vem, ele não contrata o stylist. Ele vai trazer as roupas. Eu tenho as referências para mandar para ele. Eu mando, eu sei, eu ajudo, eu auxilio, eu sei o que vai ficar legal. Até em questão de cores mesmo. Eu trabalho com cores mais neutras, né? Minha identidade é toda voltada para cores mais neutras, mais clássicas. Então, é muito difícil você entrar no meu perfil e você ver uma cliente com uma roupa totalmente colorida, a não ser que seja um editorial de moda. Então, assim, trazer e ficar e bater na tecla dessa identidade, eu acho que também é algo que fez com que isso se fortalecesse, sabe? Porque hoje eu posso não brifar a minha cliente. Posso não brifar, posso não falar nada. Ela vai vir exatamente do jeito que estão as minhas fotos no Instagram. Mesmo porque ela vai ter vergonha de trazer uma coisa muito diferente, né? Não digo vergonha, mas porque ela se identificou, sabe? Ela olhou e ela falou assim, é isso que eu gosto, é isso que eu quero. E é isso que eu quero. Eu quero clientes que se identifiquem. E não pessoas que vêm ali pra fazer uma outra coisa. Eu acho que não tem sentido. E você tava vindo pra uma hoje, cidade né? que de uma certa forma é meio globalizada, né? Que ela meio que Sim. aceita um pouco de tudo. Uhum. Assim, então é muito mais fácil talvez você fazer isso mudando pra São Paulo, que é uma cidade que tem a São Paulo Fashion Week, que tem grandes lojas, do que fazer isso, por exemplo, no interior, que é um povo mais simples, acredito eu, Não que acaba... acho. Não, Eu acho que no interior as pessoas têm uma condição financeira muito boa. Pelo menos os meus clientes, assim, todos têm uma base muito boa de pesquisa. É só você auxiliar, você falar assim, olha, acho que vamos fazer desse jeito, vamos fazer assim. Porque hoje as pessoas acompanham muito, sabe? Eu acho que o que eu faço em São Paulo eu faria no interior, de questão de fashion, assim, sem problema nenhum. não, legal, eu não É. tinha... Pra mim é impressionante que por elas talvez serem mais rurais, entre aspas, assim, de ser não ter muito o que tem em São Paulo, por exemplo, talvez elas não chegam... Não que elas não gostem, não sigam, mas elas não se colocam nesse lugar de ser a modelo fashion para um ensaio em estúdio, entendeu? É que eu acho que isso tá mais na tua direção, na tua luz, no contexto, porque o fashion, ele é básico, sabe? O fashion que a gente trabalha. Não tô colocando a pessoa lá com 1 milhão de coisas. Ela tá no básico, ela tá no clean. E isso funciona em qualquer lugar. Eu acho que, por exemplo, vou dar um exemplo básico, assim. Um jeans e uma camisa branca, todo mundo tem. Entendeu? E nunca vai sair de moda. É clássico. E você consegue trabalhar dessa forma. A diferença vai ser a lavagem do teu jeans, se não é aquele jeans todo rasgadão, se é um jeans mais clássico, mais neutro, mais larguinho. Se a sua camisa ela é uma camisa mais estruturada. Então, isso são os pequenos detalhes que vão fazendo diferença no teu ensaio para ele ficar um pouco mais clássico. A luz que você tá usando. Então, eu acho que hoje eu consigo fazer isso, independente de ser em São Paulo ou não. A questão é que em São Paulo, a gente tem um leque maior de pessoas dispostas a procurar nichos diferentes, segmentos diferentes. Então, se você é uma gestante que quer over, você tem o fotógrafo do over. Se você é uma gestante que quer o clean, você tem. Se você quer foto em casa, você tem alguém especializado só em foto em casa. E no interior a gente não tem essas especializações específicas, porque muitas vezes não dá para você ser específico em uma coisa só. Então, você tem que saber fazer um pouquinho de tudo. Você vai atender todos os públicos. Eu acho que é isso que diferencia um pouco, sabe? Se você tá numa cidade pequena, você vai fazer um pouquinho de tudo. Porque você não vai conseguir ficar especializado só no clean e minimalista. Porque muitas vezes você não tem tanta demanda assim do clean, do minimalista. Você vai ter um pouquinho de todas. E aí você vai ter que mesclar um pouquinho mais e ter um joguinho de cintura ali na hora de publicar o seu trabalho. E aí eu vou uma perguntinha, já que a gente vai entrar nesse assunto. Nesse caso, como ali você vai ter que fazer um pouco de tudo para sobreviver, digamos, até assim no mercado, é mais difícil construir uma identidade? Não, eu acho que a gente tem que... Não, eu não acho que é mais difícil. A minha identidade já veio de lá, tá? Vou deixar... Já veio de lá. Mas eu acho que você tem que aprender a dizer não para algumas coisas. Porque, por exemplo, quantas coisas eu faço para minha cliente entender o meu estilo de trabalho? Primeiro, meu Instagram, ele está com os portfólios em dia e dentro desses portfólios está todo o meu estilo. Cores, luz, estilos de roupa, poses, enfim. É a primeira referência que a cliente tem na hora que ela abre o Instagram. A segunda referência são os portfólios dentro do orçamento que ela recebe. A terceira referência é quando a cliente vai fechar o contrato e a gente manda uma pasta de referências para ela. Então, ela já recebeu
ali, só até fechar o contrato, 3 informações de como são as referências do meu ensaio. A quarta, ela vai escolher as coisas que ela mais gostou dentro dessa pasta Vai tirar aquele estratégica. monte de coisa do armário e mandar foto pra Carol. Ela vai falar assim, dentro dessa pastinha de referências que você me mandou, eu gostei disso. Ela vai me mandar e pela 5ª vez eu vou reforçar a informação pra ela de que essas aqui são as que eu acho que vai funcionar melhor. E aí vai dar confiança que ela tem em você. Então eu já bombardeei ela de informações 5 vezes, é muito difícil a cliente não vir no mood. É muito difícil. Sabe? É muito difícil. E tem sempre aquela que confirma, né? Que manda foto. Carol, Sim, é isso aqui, tem. né? E se assim, a cliente tem dúvida, a gente tem um stylist que ela pode contratar e ele vai levar tudo pra ela, sabe? Outra coisa legal, eu sempre tenho algumas peças-chaves dentro do estúdio. Então, um blazer, uma alfaiataria, um vestido clássico, essas coisas eu sempre tenho. Caso a cliente não tenha nada, eu falo assim, olha, você trouxe essas coisas, a gente vai fazer com o que você trouxe, mas vamos fazer um lookzinho assim? E aí você tem um look, pelo menos, dentro da tua identidade, que você vai poder publicar depois, que você vai poder compartilhar dentro da sua identidade. Então, você tem que começar... Eu acho que você tem que ser mais estratégico. Acho que tudo é questão de estratégia. E também compartilhar estrategicamente as coisas que você quer. Porque, por exemplo, a gente vende o nosso trabalho pelaquilo que a gente compartilha. Se você quer vender casamento e você está compartilhando gestante, Não tem vai alguma vender coisa casamento. errada. Se você quer vender um ensaio mais clássico, mas você está postando tudo que você faz, e você tem que fazer um pouquinho de tudo, você vai atrair de tudo. Então, eu acho que a tua vitrine de trabalho, ela tem que ser bem organizada. Então, pensa que você vai limpar a sua casa hoje, você vai organizar ela para você receber uma visita em casa, que é o seu cliente novo. Você vai organizar as prateleirinhas e colocar somente o que você quer que a sua visita veja. Então, o que você quer que a sua visita veja? A sua identidade. Então, Carol, mas eu não tenho trabalhos dentro dessa identidade. Cria portfólio. Cria portfólio. Investe. Investe, tem que fazer. Não tem. Mas eu não sei quem chamar. Não. Aí daí você tá arrumando muita desculpa. Vai fazer o dever de casa que não tem desculpa. Você tem que fazer. Contrata uma modelo, faz parceria com loja. Nada ensina mais sobre direção fotográfica do que você fotografar uma modelo. Eu sempre falo, tem dúvida de direção fotográfica e acha que fotografar modelo é mais fácil. Não. Contrata uma modelo, faz um ensaio com essa pessoa e você vai ter uma aula de expressão corporal e poses. Eu te garanto que você vai olhar para a direção fotográfica de uma forma totalmente diferente. Porque as pessoas têm muito isso, né? Fotografar modelo é fácil. Fotografar modelo é fácil. É fácil? Então por que você não tá fazendo? Se é fácil, né? Por que tá todo mundo fazendo, então? Eu tenho um amigo que fala assim, fotógrafo inexperiente fotografa modelo. Fotógrafo com experiência, pessoas. Não, eu acho que não. Eu acho que para você chegar na modelo, você tem que ter muita experiência. Você tem que ter muita experiência. Porque imagina só, você vai fazer fotos com uma profissional. Aí vai chegar um ponto que você vai falar assim, nossa, legal, ela fez tudo, mas você sabe fazer a luz? Você sabe direcionar ela para algo que seja aquilo que você quer? Ou você vai deixar ela dirigir o seu ensaio? Não, né? Diferente numa campanha, obviamente, mas para você chegar numa campanha, você tem que saber dirigir uma pessoa de qualquer jeito, que nunca fez foto, uma pessoa que sempre fez foto. Eu acho que não. Uma vez uma pessoa falou assim pra mim, Carol, mas é fácil, né? Você só fotografa gente bonita. Aí eu fiquei pensando, nossa, que bom, né? Porque eu só fotografo gente bonita, graças a Deus. Mas isso é uma construção de imagem. Por quê? Porque às vezes a minha cliente chega lá e fala assim, nossa, Carol, será que eu vou conseguir fazer as fotos que eu vejo das suas clientes? Não sei. Eu falo, óbvio, porque eu vou te falar tudo que você tem que fazer. Então é muito mais fácil. Não é mais fácil pra pessoa? Então, assim, às vezes a gente fica arrumando desculpa, sabe? A gente fala assim, o outro só tem sucesso porque só fotografa gente bonita. O outro só faz foto bem feita porque só faz modelo. Não é bem assim. Se fosse tão fácil, tava todo mundo fazendo assim, não é? Exato. Se é o caminho mais fácil. Mas não é. Eu acho que para você chegar numa campanha grande, você tem que saber dirigir uma pessoa que nunca fez foto. Porque é a partir dali que você vai criar portfólios, que você vai chegar numa modelo, que você vai aprender sobre luz, que você vai aprender sobre estúdio, até você chegar num ponto que você vai falar assim, nossa, hoje eu sei fotografar uma modelo, eu sei fotografar uma pessoa que nunca fotografou e eu consigo trazer o mesmo resultado de qualidade em qualquer um dos ensaios. E uma coisa que eu queria aproveitar e falar a gente falou várias vezes aqui, identidade, estilo, linguagem, como primeiro, para quem está acompanhando o bate-papo, se situar e poder olhar para o próprio trabalho e falar assim, do que eles estão falando? Meu perfil tá igual, né? Tá bonitinho, tá arrumadinho. Para a gente nivelar aqui o nível de conhecimento, o que a gente definiria como identidade, linguagem, estilo? Eu acho que a identidade fotográfica, ela tá ligada a tudo. Ela tá em absolutamente tudo. Desde o seu perfil pessoal, com aquilo que você compartilha, que você consome, que você vê, que você
gosta. Eu acho que a identidade, ela tá ligada em tudo que a gente faz. Então, por exemplo, quando você olha o meu trabalho e você fala assim, as fotos da Carol pessoal com as fotos dos clientes dela são parecidas. Por quê? Porque é uma identidade, é aquilo que eu sou, é o meu estilo, é o estilo de consumo, é meu público de clientes, é exatamente o meu gosto junto com o gosto da cliente que se comunicou. Então, identidade é você olhar para algo que esteja harmônico 100%, tanto na luz, quanto na técnica, quanto na direção, e você falar, nossa, isso é harmônico aos olhos. Essa identidade fotográfica tem a ver comigo. Então, quando você tem uma boa identidade fotográfica, você fala assim, tá tudo em harmonia. Tá tudo em ordem dentro daquilo que eu gosto. E aí é uma questão de estilo. Respondi certo? Eu acho que sim. Eu tô aqui só pra ouvir, só perguntar. Ele ficou olhando e falou, será? Não, é que eu falo isso brincando assim, por exemplo, né? Às vezes a gente tá conversando com os amigos e tal. Uhum. E até na hora de passar no seu feed, por exemplo, na hora que eu fui fazer o print pra brincar com o pessoal, vocês adivinham quem que é a convidada? E que a grande maioria acertou, como eu disse. A grande maioria não, todo mundo que respondeu acertou. Que tem hora que a gente tá passando e aí, tipo, aí tem uma foto sua no meio do feed. Aí, tipo, mas meio que o olho passa e fala assim, é uma modelo, igual as outras que ela tá fotografando. Aí você fala, não, peraí. Não, essa aqui é a Carol. Tipo assim, confunde muito, porque dá a impressão de que realmente era uma modelo junto com os outros trabalhos, assim. Primeira pergunta, curiosidade aqui só em off. Você já trabalhou como modelo? Não. Porque você deve receber essa pergunta várias vezes. Não, gente, é engraçado, porque nunca trabalhei como modelo. Quando eu fazia fashion trip, eu acabava fazendo algumas fotos juntos para algumas marcas, porque como era de clientes meus, eles acabavam pedindo para eu participar e fazer algumas coisas juntas. E como a gente não podia levar duas modelos, então eu acabava fazendo um bico ali. Não era a coisa que eu mais gostava. Tava incluso no pacote? Tinha que monetizar. Mas não é algo que eu faço, não é algo que eu já fiz. Nunca modelei, nunca fiz nada parecido. Porque eu ia assim. até perguntar se a resposta fosse positiva, de eu falar, isso ajuda? Não. Mas como eu já fazia muita viagem, eu acabava tendo que fotografar algumas coisas, eu tive que ensinar as meninas que viajavam comigo a fotografar os looks que eu colocava. E era sempre aquela função. Eu falava, gente, ai, que saco, eu odeio fazer essa parte, eu queria só fotografar. É mais difícil se dirigir do que dirigir Eu acho, porque você fica preocupado com muita coisa. Mas eu acho que identidade é isso, é quando alguém olha seu trabalho sem ter nenhum nome e ele fala assim, essa foto é da Carol. Por quê? Porque a luz é dela, porque a produção tem a ver com ela, porque o style tá parecido, porque o tratamento tem uma identidade que corresponde ao que ela faz. Então, acho que identidade fotográfica é isso. É um contexto, é uma junção de coisas, mas que quando você olha essa junção de coisas, você vê algo 100% harmônico e você fala, isso representa aquela pessoa. E tem alguma maneira de descobrir, assim... Hoje todo mundo deve estar pensando sobre isso que a gente está conversando. Uhum. Será que eu tenho uma identidade? Como é que eu faço para descobrir se eu tenho ou não tenho? Toda dúvida é um não. Na maioria dessas respostas, normalmente são não. Mas como é que... existe uma maneira da gente descobrir, assim, tipo um checklist do tipo, isso aqui tem, isso aqui não tem, isso aqui tem? Eu sempre falo, quando eu dou curso, né, principalmente workshop presencial, assim, que a gente tem essa interação com os alunos, eu falo assim... Se a tua pergunta gera dúvida, tipo, será que eu tenho uma identidade? É porque não tem. Ou porque tá fraca. E você precisa trabalhar nela, porque toda dúvida é não. Se fosse certo, você já ia falar, eu tenho, né? Mas então, às vezes assim, a pessoa acha que tem e não é uma identidade. Pode ser, mas talvez pra ela isso é uma identidade. Mas eu acho que assim, eu acho que vai da gente pensar assim, a minha técnica de iluminação é dominada? A minha direção fotográfica é forte? O meu tratamento de imagem é profissional? Eu sei fazer uma iluminação externa e interna. E ainda assim as pessoas ficarem com dúvida se eu uso flash no externo ou não, mesmo sendo luz natural. Eu consigo manter um perfil sendo casamento, 15 anos, gestante, corporativo ou moda, e essas cores se comunicarem e o trabalho continuar sendo harmônico. Acho que se esses 5 pontinhos estão no check, você tem uma identidade forte. E aí tem o bônus, né? Que é aquele famoso. Se eu fizer um teste cego, será que as pessoas sabem que a foto é minha? Que a foto é minha? Isso é muito importante. Porque assim, eu sempre escuto as clientes falando assim, Carol, eu sei a tua luz, eu sei o teu fundo, eu sei o que você... dá pra saber que a foto é sua. Então, assim, acho que isso é identidade, sabe? Quando a pessoa sabe que o trabalho é seu. E isso é muito meu.
Não é? Tipo, você olha o meu trabalho e você coloca de outro profissional. Você sabe qual é meu e qual é do outro profissional, porque tem identidade, não é? Então. Se não fosse, as pessoas não teriam acertado. Ele fica quietinho, às vezes eu computador. Eu tenho que confirmar, será que eu tô falando que ele... Senão as pessoas não teriam adivinhado aqui a hora que eu fiz a brincadeira no Stories, né? Foi tão visível, por isso que eu brinquei, que eu falei assim, acho que eu nunca acertei tanto o tema e o convidado, assim, porque as pessoas foram diretas, é a Carol, né? Ai, que bom. Eu ainda brinquei que a hora que eu escrevia na mosca, eu escrevia com CH. Né? Falei que ela não saiba desse trocadilho. Então, eu fiquei sabendo quando eu cheguei em São Paulo, porque no Paraná não tem essa gíria, né, do Moscou. E eu fiquei sabendo agora, quando eu cheguei aqui. E agora alguém me perguntou, falando, você nunca te zoaram teu sobrenome? Eu falei, gente, não, nunca. Não sei, não tem essa gíria lá, eu acho. Agora você pode até brincar, né? Na mosca, aí você põe com CH, assim. Olha, marketing de oportunidade, vou roubar. E aí é uma outra pergunta, porque eu sei que muitas vezes a gente está trabalhando com vários nichos, várias áreas. E na maioria das vezes a gente não consegue manter um padrão, porque vou chutar bem longe, assim, só pra gente ficar bem claro o exemplo. Então, por exemplo, no casamento, você é meio que um fotojornalista, né? Você tá fotografando o que tá acontecendo, por mais que você consiga controlar um pouco a luz em algumas situações. O aniversário infantil já é uma situação totalmente diferente, porque você tem iluminação do buffet, às vezes apagam-se as luzes, aí ou você liga o flash, enfim. Você tem vários fatores e você tem o estúdio que tem uma iluminação totalmente controlada. Que as pessoas olham e falam assim, tá, como é que eu mantenho o estilo, um tratamento, uma cor, sendo que as situações que eu vivencio fotografando são completamente diferentes. Existe uma dica, uma técnica? Tem como manter um padrão, mesmo trabalhando em vários nichos da fotografia? Nesse caso, eu separaria os Instagrams. Por exemplo, festa infantil é algo que é muito colorido. Não é você que define a paleta de cores. É muito colorido. Então, às vezes, você vai fazer uma festa com um tema de palhaço, um tema da Minnie, um tema provençal, você vai fazer com um tema clássico. São muitos temas diferentes. Eu separaria, eu teria um Instagram. Se você é fotógrafo de festa infantil, estúdio, casamento, eu separaria. Eu deixaria apenas o casamento e o estúdio em um perfil e o festa infantil em outro. É igual quando eu fazia newborn. Eu fiz newborn por anos, mas não tem nada no meu perfil. Apenas um destaque. Nem no Flickr. Né? Se procurar no Flickr, não acha. Vai ter. Mas tem um destaque no meu Instagram com as fotos de newborn e os vídeos. Por quê? Porque ele não orna com o meu feed. Ele não orna com a minha identidade, porque é muito coloridinho, é bebezinho. Aí imagina eu colocar isso do lado de uma fotografia de estúdio, onde eu tenho uma luz mais sombreada, onde eu tenho um contraste maior, onde eu tenho, enfim, um perfil de estilo diferente. Tem coisas que realmente não tem como você manter no mesmo perfil. Então, se você faz infantil e faz festinha infantil, eu separaria um perfil para isso e colocaria, obviamente, lá na tua bio, né, o link para esse perfil. Postaria nos stories, tranquilamente, porque você vai vender o seu trabalho através dali, deixaria um destaque disponível e manteria nesse perfil, talvez, seu pessoal com o seu trabalho, para você monetizar ainda mais. Eu gosto de ter o perfil junto, porque eu acho que isso aproxima das pessoas. Eu acho que isso faz com que a Carol pessoa e a Carol profissional, elas se mesclem e passem mais confiança, passem um pouco mais de intimidade para as pessoas. A gente gosta de acompanhar quem tá por trás, né, da câmera. A gente gosta de saber. A gente gosta das fofocas. A gente gosta de tudo, na verdade, né? A gente gosta de consumir histórias. E você, no teu perfil pessoal, você conta muita história, né? Porque a sua vida é uma história. E a gente consome muito isso. Então, por que não você mesclar isso, né? O bastidor, o backstage, um pouquinho da sua vida, dos seus gostos. Eu tenho um cliente que fala assim, nossa, Carol, fui naquele restaurante lá só porque eu vi que você postou e eu achei maravilhoso. Eu adoro compartilhar isso, sabe? Porque é o meu lifestyle. E eu sei que o meu perfil de clientes também gosta. Eu sei que se eu compartilhar um look, os clientes vêm e falam, nossa, da onde esse look? Meu, que lindo. Então, assim, isso é um contexto que gera aproximação, que gera conexão. E eu acho que hoje a fotografia é muito sobre conexão, sabe? É muito sobre você olhar para o perfil e você falar assim, nossa, eu me conecto tanto com a imagem que ela passa, com o perfil que ela tem, que vai ser um contexto inteiro. E a gente brinca, né? Minhas amigas sempre falam, nossa, as suas clientes, elas vêm no mesmo perfil que o seu. E eu falo, porque a gente atrai pessoas parecidas com a gente, com aquilo que a gente vende. É praticamente um espelhamento. E eu adoro isso, eu acho isso muito legal, porque você realmente, de fato, vai atender pessoas que se identificam com você. Eu acho que esse é o melhor tipo de público. Esse é o melhor público que você pode ter. Pessoas que se identifiquem com você, não só com o seu trabalho. Porque aí elas voltam sempre. Daqui 10 anos, elas vão continuar sendo seus clientes. É por isso que elas vêm hoje ainda.
fotografar comigo, mesmo depois de tantos anos. Eu acho que é porque elas se identificam, que a gente cria essa conexão, sabe? E o mais legal, e aqui eu quero fazer um... Eu sei que você é especialista em tratamento de imagem também, né? Cuida direitinho das fotografias que você faz. A gente falou muito da pré-produção, no sentido de trabalhar essa imagem, de ter digamos assim, uma vitrine onde as pessoas olham o look que tem que combinar, a cor que tem que combinar. Mas, no final das contas, se você não tiver uma pós-produção padronizada, onde tenha um processo para que a imagem passe ali por um tratamento adequado, né, é o que eu brinco, assim, o carinho que a gente tem com a imagem, porque uma coisa é você fotografar, outra é você cuidar dela depois. O quanto é importante, ou talvez se a gente até falasse em porcentagem, o quanto é importante essa questão tá, eu já trouxe ela para o estúdio, fiz as fotos, mas na hora de eu entregar eu também tenho que ser coerente. Cuidado com a pele, de não deixar embonecada, porcelana, Sim. e que seja natural, mas que tenha esse cuidado de não extrapolar nem pro lado bom, entre aspas, do exagero no tratamento, mas também não pecar pela falta e deixar aparecer uma varizes, uma gordurinha. Como é que é o equilíbrio de tudo isso, assim, e o quanto isso é importante para a pós-produção? Então, eu já errei muito, né? Acho que começa pelo fato ali. Quando eu comecei a fazer curso há anos atrás, gente, eu exagerava muito. Eu pesava muito a mão no tratamento. E hoje meu tratamento é muito básico. Ele é profissional, mas ele é muito básico no sentido assim, ele é refinado. Então, o que acontece? Quando os alunos vão fazer foto comigo, eu falo assim, nossa, a tua pós-produção já começa na tua luz, porque se a tua luz está bem feita, teu tratamento é leve. Agora, se a tua luz está toda mal feita, teu tratamento é pesado, e aí a sua foto fica pesada. Então, hoje, para mim, o tratamento, ele é 40% da fotografia. Os outros 60% é a pré-produção, uma boa iluminação, a técnica, enfim, a fotografia em si, tudo que você faz ali no antes. E o restante são os outros 40%, que é o tratamento de imagem. Que é você fazer o refinamento, você tratar a pele, mas sem perder a textura dela, sem você perder a originalidade daquilo que você está fazendo. Obviamente, a gente quer sempre estar melhor nas fotos, né? A gente quer sempre passar uma imagem melhor. Porque a gente não vai fazer foto para ficar mais feio, né? Isso é óbvio, ninguém quer. Nenhuma mulher quer fazer foto para ficar mais feio. Mas assim, por exemplo, naquele dia você tá com uma espinha indesejada, então você vai fazer um refinamento. Ficou com um pouquinho de olheira, vai ter esse cuidado. Saiu uma estria que eu não quero que apareça na minha barriga de gestante, eu não gosto, eu respeito. A gente remove porque depois vai sumir. Então, assim, eu acho que isso refina a tua imagem, sabe? Acho que o tratamento de imagem, ele traz um refinamento para o teu trabalho. E é o que vai fazer você também cobrar mais caro depois por ele. Porque tudo que é refinado, tudo que passa por esse cuidado, ele fica mais valioso. Então, por exemplo, mas tem gente que fala assim, eu não uso Photoshop porque eu prefiro a luz natural. Ai, gente, eu tenho uma preguiça de quem fala isso. Como se o Photoshop cuidasse da luz, né? Gente, sabe, eu fico pensando assim, então se um dia surge uma campanha enorme na sua mão, você vai dizer, eu não vou fazer essa campanha porque eu não uso Photoshop, eu prefiro a luz natural. Prefiro o tratamento natural. Aí você pensa assim, tá, mas o Photoshop não é pra você deixar artificial, é pra você refinar. É para você limpar o chão, para você corrigir uma imperfeição de sujeira, para você corrigir um vestido que ficou largo, às vezes que você está fazendo uma campanha e a modelo é pequenininha e a peça é maior e você tem que fazer a correção dele. O tecido está amassado, aí a marca não quer o tecido amassado, a gente tem que desamassar. Você sabe fazer? Porque eu falo assim, tudo é refinamento. Tudo é refinamento. Então, assim, se você não ter esse refinamento, você não vai conseguir cobrar mais pelo seu trabalho. Porque muitas vezes vai faltar aquele... O que o Celso chamaria de capricho. O caprichinho final ali vai faltar. Então, eu acho que tudo é importante dentro da fotografia. Não dá pra você saber mais ou menos. Sabe por quê? Depois a sua cliente vai pegar foto, vai botar lá no celular dela, vai abrir o Face App, vai se encher de Face App. E aí ela vai falar assim, tá vendo? Eu edito melhor que você. E aí você está perdendo por um aplicativo de inteligência artificial, sendo que você pode usar vários plugins que hoje podem te ajudar, e você pode aprender comigo, a fazer isso de forma rápida, fácil e ágil, e deixar o seu trabalho profissional e fazer a inteligência artificial trabalhar para você. Hoje a gente tem ferramentas que a gente pode fazer trabalhar para a gente. Não é mais demorado como era antigamente. Você não fica mais horas e horas tratando ensaio e foto. Hoje é muito mais fácil se você souber e dominar as ferramentas necessárias. Não, e a gente está pensando assim, as pessoas falam como se na época do filme, por exemplo, não houvesse
É lógico, não tinha um Photoshop com a facilidade e praticidade que tem hoje. Mas até mesmo na época dos filmes, existiam algumas técnicas para você vai contrastar mais, photoshopar menos. as imagens, né, Sim. finais. Nem tudo que você vê no filme é 100% verdade, gente. A gente tem vários materiais que contam um pouquinho das histórias, das técnicas para modificações de imagem, mesmo no negativo. Então, eu acho que é um purismo, talvez que seja mais uma bengala para dizer do tipo, eu não sei fazer, então eu prefiro não fazer, do que falar que, isso aqui não... É assunto polêmico, né? Porque é igual quando eu falo assim, você pode ser fotógrafo de luz natural, mas você tem que saber sobre luz artificial, porque um dia você vai precisar. E se você quiser crescer realmente com o seu trabalho, você pode não querer, tá tudo bem. Mas se um dia você quiser crescer com o seu trabalho e você fazer por experiência, para você ter experiência, nem que seja para você não trabalhar com isso, mas para você sair da tua zona de conforto, para você sair da tua bolha, para você, sei lá, um dia surge uma oportunidade de uma viagem incrível para você fotografar alguém muito que você sempre quis na sua vida e você não sabe fazer. Eu sempre penso isso, sabe? Tem gente que perde a oportunidade pelo fato de que se acomoda no fato de eu só faço isso, eu só faço aquilo. E às vezes a gente tem que sair um pouquinho da nossa bolha, sabe? Sair um pouquinho pra gente testar outras coisas. Eu acho que o portfólio é importante pra isso, porque você pode errar no portfólio. Você pode errar, acertar. E aí até uma coisa legal, você falou sair da bolha, sair da zona de conforto, e aí eu venho com a pergunta assim, a partir do momento que a gente cria uma identidade visual, né? A gente tem lá, não identidade visual de logotipo, identidade que as pessoas batem o olho e identificam que é o seu trabalho. Por uma certa maneira, você passa praticamente a sua carreira inteira buscando ter essa... construindo isso para que as pessoas identifiquem só de olhar que a fotografia é sua. Mas, ao mesmo tempo, isso não te colocaria numa zona de conforto? Porque a partir do momento que você tem uma identidade, você vai estar acostumado a fazer aquilo com uma certa frequência e vai meio que entrar no processo automático. Você fala, eu não vou sair da minha zona aqui, eu não vou sair... Não posso sair da minha identidade e vou fazer isso aqui. Isso não atrapalha um pouco o crescimento? Se você ficar acomodado, sim. Mas aí que eu acho que vem o nosso desafiar, sabe? Por exemplo, eu tenho uma identidade, ponto. Mas eu tô sempre buscando formas de sair da bolha pra criar coisas diferentes. Então, eu tenho muitos trabalhos autorais que eu vou fazendo. Eu crio muito portfólio pra sair da... Eu adoro moda, fashion, eu adoro criar coisas diferentes. Então, eu sempre junto a galera, tipo, stylist, make, cabelo, e falo, gente, vamos criar um negócio mais artístico hoje? Nada. Vamos criar um ensaio artístico hoje? Porque você vai ter um cliente muito importante que vai pedir pra você um dia uma luz diferente, que talvez não é tanto dentro da sua identidade. Por exemplo, esses dias eu fiz uma cliente que eu sempre quis fazer, que é dona de uma marca que eu sou apaixonada, e eu uso e sou consumidora há muito tempo. E olha como o contexto é importante. O GC. Porque o contexto é importante. Eu sou fã da marca, eu sou fã dela e eu fotografei a gestação dela. E quando ela chegou, ela falou assim, Carol, eu queria um estilo de tratamento mais vintage e tal. Não é a minha identidade de trabalho. E eu falei, tá bom, a gente vai fazer. Mas imagina se eu não sei fazer. Ou se eu não me desafio a tentar fazer. Ou se eu não me desafio a aprender a fazer. Eu vou perder a cliente que eu sempre quis fazer. Então, assim, eu saio um pouquinho dessa bolha também. Mas você vai ver que a essência, a luz, o contraste, a direção, ela mantém. Porque a identidade não é que você nunca pode sair daquela bolha ali. Ela é o que prevalece. Mas quando você sai da bolha, você sai até como um fotógrafo mais criativo. Você sai como, ai, nossa, olha que legal, que criativo isso que ela fez hoje. Olha que diferente isso aqui que ela fez. Mas ainda assim, você tem uma identidade base que vai continuar te trazendo os clientes que vão pagar suas contas, entendeu? Então, tem sempre o cliente que vai te trazer a criatividade, o cliente que é o portfólio que você está fazendo, que você está criando, e o cliente que é a base de tudo. Então, eu tento sair sempre um pouquinho dessa bolha, por mais que eu tenha identidade, porque eu quero mais. Eu acho que o meu trabalho não está suficiente ainda, eu preciso melhorar ele cada dia mais. Então, eu consumo muito porque muda muito as coisas. Daqui 5 anos, talvez a gente tenha um perfil de trabalho diferente. Daqui 3 anos, daqui 2 anos, a gente vai ter um perfil, um estilo diferente de fotos. E se eu não acompanhar, eu vou ficar para trás. Porque o meu cliente está acompanhando. Entende? Entendo. E aí eu vou deixar uma dica para quem está em casa, que na vez de você ficar na internet reclamando do cliente que atrasa, né? Aproveita e faça um teste, faça uma luz diferente. Põe um assistente lá, um banquinho, um manequim, alguma coisa, e vá testando luz
Pra hora que o cliente chegar, Uhum. né? Você faz o básico que estava contratado e no finalzinho você fala, pô, eu testei uma luz hoje de manhã, um pouquinho mais cedo, eu acho que vai ficar legal. E faz o teste, se der certo, é um trabalho a mais que você vai entregar, uma experiência diferente. Sim. E se não der certo, na próxima você tenta de novo para não corrigir o erro. Mas o bom do portfólio é isso. Porque no portfólio você fala assim, eu vou fazer o que eu quero. Hoje eu vou colocar a minha identidade aqui, que é o que eu quero fazer. E vamos ver como que vai sair. E se aí o que você quer fazer vai gerar uma ou duas vendas depois, pode gerar. Você tá vendendo um estilo que as pessoas falaram assim, nossa, olha, ela faz assim também, que legal, né? Posso fazer. Então, eu quero fazer assim. Teve esses dias, a gente fez um portfólio e a gente fez uma gestante mais estilosa, assim, com gravatinha e, enfim, um perfil um pouco diferente, mais style mesmo. Poxa, eu vendi 2 ensaios, já que elas querem aquele perfil. Falei assim, então olha que legal, eu não preciso mudar a minha identidade, eu posso acrescentar dentro da minha identidade. E isso é muito bacana, porque você começa a conversar com públicos e trabalhar a tua criatividade também. Quando a gente fica na zona de conforto e a gente não cria pra gente, a gente vira um robô do nosso trabalho. E aí não tem graça, né? Eu já vejo muito fotógrafo frustrado assim com o seu trabalho, porque não tem tempo de criar. E agenda cheia não quer dizer que você tá ganhando dinheiro, gente. Às vezes, agenda cheia, você tá aqui, ó, no gargalo, você tá sem ganhar dinheiro, no limite, e fazendo sempre a mesma coisa. E se esvaziar alguma data, você perde dinheiro. Exatamente. Então, agenda cheia não é sinônimo de sucesso. O que é sinônimo de sucesso é quando o seu trabalho, a sua identidade vende tão bem que você não precisa ficar aqui, ó, né, no gargalo, mas você ainda tem muitos clientes, você tem clientes que pagam bem pelo seu trabalho e que valorizam isso. Porque hoje eu tenho um público de clientes muito bom em São Paulo, né? Não posso reclamar. Tenho um público de classe A e B. E os clientes vêm realmente pela identidade, vêm realmente porque eles querem essa experiência. Então, eu acho que hoje a gente vende muita experiência. Então, como que você cobra mais pelo seu trabalho? Vendendo experiência. Então, quando a cliente chega no estúdio, ela tem um bar para ela tem um cafezinho, ela tem um vinho, ela tem um drink. Tem o stylist, uma ela tem maquiadora. stylist, ela tem maquiadora. E todos muito bons daquilo que fazem, cobram pelo seu trabalho muito bem, porque fazem muito bem aquilo que fazem. Então, hoje também eu sou muito preocupada com o meu time. Eu quero os melhores do meu lado, porque eu quero oferecer o melhor para o meu cliente. E te facilita isso, né? E aí você fala assim, como que você faz isso no interior? O meu primeiro stylist era de Foz, conheci ele no curso do Taca, o Ed, maravilhoso, virou meu melhor amigo, hoje mora nos Estados Unidos. E eu levava ele de Foz a Beltrão, fazer as minhas clientes 6 horas de ônibus, tá? Ele fazia semanalmente para atender minhas clientes na semana que queriam um stylist. Ele não era da minha cidade, não tinha na minha cidade. E eu levava ele, fui achar ele lá em Foz. E ele fazia tanto esse trajeto que a gente virou muito amigos. Depois ele foi estudar moda nos Estados Unidos, ficou por lá, casou. E assim, cara, isso foi a maior experiência que eu posso falar. Às vezes a gente se acomoda, mas eu tô no interior aqui, não tem isso. Aí, quando ele saiu, eu fui dar uma palestra na minha antiga faculdade, conheci o Fê, sabia que o Fê gostava muito dessa parte de moda, treinei o Fê e o Fê fazia parte do stylist pra mim. Às vezes não tem, mas você também não tá treinando ninguém pra ter, sabe? Então, acho que falta, às vezes, incentivar isso um pouco mais. Não cai do céu. Não cai do céu. Então, assim, olha, o Ed fez 4 anos esse trajeto pra mim. Depois foi a Nessa, depois foi o Fê. Hoje, aqui em São Paulo, tem o José, tem a Thali. Então, tem pessoas que a gente trabalha junto e a gente vai se comunicando. Óbvio que em centros maiores é mais fácil de você achar esses serviços, né? Mas, às vezes, você não tem, mas você pode, sei lá, fazer parceria com uma loja, com uma marca, fornecer alguma coisa legal. Ó, eu te dou as fotos e você me empresta os looks. Eu fazia isso também no começo. Nem sempre tive o stylist. Às vezes eu tinha marcas parceiras, lojas parceiras, que forneciam os looks para as minhas clientes usar. Então, acho que é mais da gente enxergar as coisas de forma mais positiva, de como que, eu não tenho, mas como que eu vou fazer existir? E buscar boas referências, né? Que você tem um Pinterest, existir? Por exemplo, que você pode buscar looks, combinações que você pode aplicar lá aos poucos até entender o seu próprio estilo e fazer suas próprias combinações. Muito, a gente usa muito o Pinterest. Até hoje, assim, muito, toda semana. E, assim, eu busco muita referência. Mesmo, assim, adoro olhar o Pinterest. Não só o Pinterest, mas eu sou muito consumista dessas coisas, né? Eu consumo muito esse tipo de conteúdo. Então, eu tô sempre de olho, assim, já sei que, esse ano o marrom, né, tá super em alta. Eu já tô trabalhando no marrom desde o ano passado no estúdio. Então, já é uma das cores da minha paleta. Eu sei que vai voltar um pouco do borro. Então, olha só, já planejamos um ensaio voltado mais pro borro, porque eu sei que esse ano vai vir com tudo, né? Dentro da tendência fashion. É um estilo que comunica
de uma forma muito bem dentro do estúdio. A gente consegue trabalhar não só no externo, mas com fundos marrons, com tons mais neutros. Então, são cores que estão presentes na minha identidade. E eu vou trazer um pouco mais desse estilo. Eu vou começar como? Portfólio. Não, agora eu vou confessar que quando você fala assim, eu consumo muito disso. Eu fico com vergonha quando eu tô em algum evento perto de você, porque você tá super bem arrumada, no estilo, e eu de calça jeans, camiseta e ainda as camisetas que eu mesmo faço. Então, Mas esse é o seu estilo, esse é o seu perfil, e tá tudo bem? Espero que seja minha identidade. É a sua identidade, mas tá tudo certo. E pra quem tá vendo esse episódio que fala, caramba, eu tô começando a identificar aqui, me achando no meu estilo, como usar isso estrategicamente para alcançar o público, para conseguir vender o próprio trabalho? Eu acho que você tem que saber primeiro para quem você quer vender, né? Então, às vezes, a gente não sabe para quem que a gente quer vender. A gente quer vender tanto para a pessoa que quer vir por preço, quanto pela pessoa que quer vir pela qualidade. Eu acho que a gente tem que fazer boas escolhas. Então, assim, eu não quero vender por preço. Não quero ser só mais um, ser trocado por preço. Quem compra por preço é trocado por preço. Eu quero vender experiência. Então, eu quero que o meu cliente venha, ele pague o que o meu trabalho vale, mas ele volte. Porque a experiência fez ele voltar. Como que você vai fazer isso? Tem gente que quer atingir um público de classe A e B, mas fica sempre preso na mesmice do que está entregando. Para você atingir esse público é exigente. Você vai ter que investir no seu espaço, naquilo que você está entregando, no seu conhecimento, aonde você está, no seu network. Onde você vai encontrar essas pessoas? Como que você vai fazer isso? Você tem que estar onde essas pessoas estão. Então, assim, mas eu quero vender o meu trabalho para outras cidades. Você está indo para essas cidades fazer portfólio? Ninguém vai chegar para você amanhã e de adivinhar que você quer começar a fotografar em Florianópolis e na praia, sendo que você não tem um portfólio lá. Eu comecei indo. Então, acho que essa é uma boa dica. Você saber para quem você quer vender, você estar nesse lugar e você começar a criar portfólios com essas pessoas, com esse público, para você começar a vender para essas pessoas. Eu queria atingir, aqui em São Paulo, um público de pessoas que queriam fazer a corporativo dentro da parte estética, médica, enfim. Eu fiz um portfólio com uma pessoa, com uma médica, que tem um público muito bom, uma comunidade muito forte. E ela me trouxe vários clientes semelhantes a ela, que consomem o mesmo conteúdo, que vendem a mesma coisa. Isso é uma coisa que a gente também tem que pensar. Às vezes a gente acha que se fazer uma blogueira famosa, a gente vai vender o nosso trabalho, muito. E não, às vezes você está atingindo o público errado. As pessoas que mais me trouxeram clientes não foram as pessoas mais famosas. Foram as pessoas com a comunidade mais forte dentro daquilo que eu queria atingir. Então, isso é importante também a gente saber para quem a gente quer vender e aonde a gente quer chegar com isso. Que é mais fácil de você fazer isso, sabe? E dá uma dica, então, para quem tá começando com a cabeça borbulhar agora com esse tanto de informação, uma dica para os primeiros passos, assim. Então, tipo assim, a pessoa falou, não, agora que eu escutei a Carol, quero ter minha identidade padrão e fazer o negócio desenvolver. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é estudar, fazer um curso, aprender com alguém que você se identifica. Então, eu tenho dificuldade com tratamento de imagem, então vou fazer um bom curso de tratamento de imagem com alguém que tem um tratamento de imagem que eu goste. Eu tenho dificuldade com iluminação de estúdio. Eu vou fazer um curso de iluminação de estúdio com alguém que tem uma iluminação que eu goste. Acho que a primeira coisa é se especializar. Segundo, quero começar a trabalhar com corporativo. Então, eu vou pegar alguém do ramo corporativo, que seja uma pessoa influente, dentro da minha região, dentro do meu espaço. Vou convidar essa pessoa para fazer um portfólio comigo. Vou montar a produção junto com ela. Vou auxiliar. Vou fazer um trabalho cuidadoso com ela dentro daquilo que eu quero vender. E aí, eu crio esse portfólio, forneço essas fotos para a pessoa, porque essa vai ser a sua maior propaganda e a sua porta de entrada para esse mercado. Então, acho que essas duas coisas são muito importantes. Mas não adianta você convidar alguém e você não saber o que você tem que fazer, né? Então, o conhecimento ele é primordial nesse aspecto. E se a Carol fosse cliente, digamos, está em busca de lá um vem fotógrafo... ele com as perguntas, lá vem. Agora é a pergunta daquela que a pessoa para um pouquinho para responder. Tá. Se a Carol fosse cliente, como é que ela pode... Ou o que ela olharia para o trabalho de um fotógrafo? Hoje, vamos lá, vou pôr a situação aqui e você vai me responder. Hoje a Carol precisa fazer o novo branding da Carol Mosquet Fotografia. Tá. E ela está em busca de uma fotógrafa que possa registrar, né, fazer fotos que ela possa compartilhar nas redes sociais. O que é, ou qual requisito que a Carol estaria procurando
do trabalho de uma fotógrafa ou de um fotógrafo para poder contratá-lo e fazer o trabalho para ela depois poder usar nas redes sociais? Eu sou uma pessoa muito ligada a cuidado, estilo, essas coisas. Eu gosto muito. Então, a primeira coisa que eu ia olhar é se o lifestyle dessa pessoa e dessa fotógrafa tem a ver com o estilo que eu quero passar, né, do meu trabalho. Primeiro ponto. Segundo, a técnica é bem feita, é tudo ornando, tudo, a luz tá legal, o tratamento tá legal. É isso que eu quero, é isso que eu quero mostrar para as pessoas, né? É isso que eu quero representar. Segundo ponto, técnica, lifestyle. E a outra coisa é se eu me identifico com a fotógrafa em si, né? Porque muitas vezes você fala assim, eu quero alguém, eu quero passar uma imagem minha, mas aí eu olho lá, tem um perfil legal, mas eu nunca vi a fotógrafa, não sei se eu vou gostar da fotógrafa. Será que ela vai me dirigir? Como será que é o bastidor dela? Será que eu vou me sentir à vontade? Ela é mais séria, mais dinâmica, mais Será que ela engraçada? fala comigo? Porque eu já ouvi muito, olha só, eu já ouvi muito de amiga modelo que foi renovar material e que chegou lá e o fotógrafo olhou pra ela e falou assim, vai fazendo aí. E não falou nada a sessão inteira. Ela falou, eu me senti um lixo. Porque eu cheguei lá e, tipo assim, eu fui fazendo, parecia que eu tava, tipo assim, sabe, modelo, gente, modelo reclamando disso, que tá acostumado. Alguns TikToks tem umas japonesinhas que fica, cada flash que dá, ela muda a posição. E ela falou assim, nossa, o fotógrafo nem falou comigo, ele me tratou super mal, eu me senti muito mal. E eu penso, mas como? Você não sabia que ele era assim? Ela falou, não, ele nem aparece. Aí você fica, nossa, olha só, caiu numa furada, entendeu? Não se sentiu bem, então talvez ela nem entregou o melhor dela nesse trabalho, porque ela não se sentiu à vontade. Então, outra coisa que eu ia olhar é, será que essa pessoa é comunicativa comigo? Será que eu me identifico com ela? Será que o jeito dela, o perfil dela tem a ver comigo? Porque você pode olhar pro meu perfil e falar assim, nossa, eu não gostei do perfil da Carol, não tem nada a ver comigo, não gostei do estilo dela, acho que nada a ver. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Eu prefiro que não goste e não venha, então, né? Não é porque, senão você não vai gostar, você não vai ter uma boa experiência. Não, e é uma coisa assim, vou me usar como exemplo numa situação diferente, mas que pode acontecer, já que você tá citando isso. Muitas vezes eu já ouvi de pessoas, depois de eventos de congresso de fotografia, que elas falam assim, Rafa, eu achava sempre que você era uma pessoa arrogante. Aí eu falava assim, mas em que momento da vida, né, eu te dei essa impressão? Aí ele falava, não, porque a gente ia nos eventos, nos congressos, e você só tá conversando com os palestrantes. Esse era o argumento que utilizavam, né? Então, eles chegavam no evento, eu tava lá com Rafa Fontana, Robson Kunz, toda essa galera que tá no palco. Aí eu falava assim, tá, mas você sabe por que eu tava conversando com eles? Assim, porque são pessoas que cresceram na fotografia junto comigo. Quando eu conheci essa turma toda, ninguém era ninguém ali. Eu não tinha um papo de fotógrafo, o Robson não era palestrante, o Rafa Fontana não era o Rafa Fontana, fulano não era fulano. Você tem network. Não, mas é porque assim, quem conhece a história do papo sabe, né? Que eu queria uma camiseta, as pessoas compraram. Então a gente meio que se conheceu por causa disso. Não tinha nada a ver com o papo. Não tinha nem planejamento de nascer o papo de fotógrafo. Mas é por isso que eu converso com essas pessoas. Que é talvez um pouco do que é a rede social. Porque se você só mostra, por exemplo, que você está em Nova York e não sei o quê, mas não se mostra, vai dar a impressão de que você é uma pessoa inatingível. Ninguém sabe se você é uma pessoa divertida, uma pessoa espontânea, né? Ela não conhece o caráter, digamos assim, a característica da pessoa em sociedade. Isso é importante. Que é o que você está falando, de mostrar um pouco mais o seu dia a dia, de como você dirige, de como você se relaciona com as pessoas, para que elas tenham essa percepção de repente, não te achar arrogante na hora que chegar no estúdio. Né? Sim. Eu acho que eu já apareci muito mais. Hoje eu confesso que eu até apareço um pouco menos. Eu apareço muito mais trabalhando do que sempre compartilhando a minha vida pessoal. Enfim, eu apareço mais em viagem. Adoro ser blogueira de viagem, amo. Compartilho muito mais minha vida quando eu tô em viagem. Do que, assim, o dia a dia eu compartilho muito meu trabalho mesmo, né? Meu backstage do estúdio. E esse contexto é importante, né? Pra pessoa se identificar com você. Então, que nem você falou, tá nos congressos, tá com os palestrantes, mas porque você tem esse network. E eu vou falar uma coisa agora que é, gente, sejam metidos. Sabe por quê? Porque eu fiz curso com o Mansano,
Eu fiz curso com o Taka. Eu fui aluna de todos eles, com a Bel. E me pergunte quem são meus amigos hoje. Mansano, Bel, eu amo eles de paixão. A gente, quando se encontra nos congressos, a gente dá muita risada. Eu sou bem palhacitas com ele. Mansano, quando a gente tá em congresso, me enfia lá no palco pra ficar me zoando. Então, assim, eu fui aluna deles e a gente tem uma amizade muito gostosa de trabalho, enfim, de se chamar e falar assim, tô fazendo alguma coisa errada aqui, você pode me dar uma mãozinha? Fui aluna do Rafa Ferreira. Então, assim, eu fui aluna de todos eles. Eu fui aluna e hoje a gente tá nos palcos juntos palestrando e isso é muito legal. Mas porque eu era metida, eu ia lá, conversava, fazia amizade. Não, mas é isso, E tipo, o cara assim, fala que é arrogante. Eu falei, mas você nunca conversou comigo? Como é que você sabe? Ele falou, então, agora que eu converso, eu descobri que não é. E o Mas metido, então... não me entendam mal, tá? O metido é do lado bom, assim, é sociável. Seja sociável, vai intrometido. conversar. Tipo, não fica achando que a pessoa vai saber quem você é. Vai e se apresenta. E né? assim, Se mete na roda lá pra conversar. cara, eu adoro conversar, trocar ideia. Então, quando vem os alunos falar comigo também em congressos, coisas, a gente fica horas conversando. Até às vezes eu tenho que ficar me cutucando assim, Carol, tem que fazer não sei o que lá. Eu tô lá 5 horas falando com as pessoas, sabe? E eu gosto muito disso. Eu acho que a gente tem que criar network, sabe? Então, assim, a primeira vez que eu comecei, antes de eu começar a trabalhar com Fashion Trip, eu vim para São Paulo, fiz curso com o Pinhel. A gente criou uma amizade de um grupo ali e até hoje as pessoas desse grupo, do curso que a gente fez amizade, a gente tem amizade. Então, as pessoas vão lá no estúdio, tem a Liz, que é ela do Grande Sul, tem o Evandro, enfim, são pessoas que a gente criou amizade nos cursos e a gente se ajuda até hoje, sabe? Então, assim, congresso, curso, tudo que você puder fazer que te crie network, que te gere network, é essencial para você sair da bolha. Porque só assim você vai conseguir enxergar de outra forma a fotografia. Ou você vai criar amigos na fotografia. Ou você vai criar Parceiros mesmo, sabe? Eu acho que a gente tem que parar de se ver assim, sempre como rival, sabe? Eu gosto muito, eu tenho muitas amizades na fotografia e a gente se ajuda muito, sabe? Isso é muito legal. Então, a gente às vezes fica nessa, tipo, ai, nossa, ele é palestrante, não vou lá conversar. Gente, eu era tão, não sei, sempre fui muito, eu nunca tinha muita vergonha, então eu chegava e falava e criava amizade. E é isso, eu acho que, sabe, isso vai fazendo você se aproximar das pessoas, eu também sempre fiz muito curso presencial, né? Então você falou assim, o Taka lá de Brusque. Eu peguei um ônibus de 16 horas da minha cidade até Brusque, fui fazer um curso com ele em Brusque. Então, assim, gente, eu era muito assim, falava, tem um curso lá não sei aonde? Pois eu vou. Como que eu vou chegar lá? Não sei, vou pesquisar aqui, de ônibus. Eu vou aproveitar que a gente falou do TAC, vou confessar um bastidor aqui. Às vezes a gente publica algumas coisas, vira e mexe, o Taka me manda uns direct pra nós discutir umas coisinhas. Olha, eles ficam fofocando. Fofocando, eu e o Taka. Às vezes é bronca, às vezes é uma dica, às vezes é falar mal dos outros, mas a gente tá sempre em contato ali falando alguma coisa. Que isso é uma dica muito bacana, né? Que os congressos, os eventos, são muito legais pro conteúdo. Pra te dar uma base, para um começo, para um passo a passo, para você sair da sua zona de conforto. Mas talvez os bastidores sejam a grande aula que a gente tem. Então, quando você for num evento, não fique só anotando o que está na palestra. Converse com as pessoas. E não só com os palestrantes, quando eles saem do palco. Com as pessoas do seu lado. A pessoa que sentou do seu lado, uma que está no mesmo stand que você. Porque muitas vezes essa conexão, essa troca... Às vezes você tem os mesmos medos, os mesmos anseios... E um já passou por alguma coisa que o outro já passou e vocês vão trocando e ganham grandes parceiros. E o negócio acontece. Eu falo, o que eu mais gosto de congresso é bastidor, não é nem o palco. Eu acho que, isso que eu ia falar, o mais enriquecedor do congresso são as amizades que você faz, que você leva pra vida. Então, isso é muito, muito legal, sabe? E assim, por exemplo, quando eu cheguei em São Paulo, eu ainda não tinha tantas amizades na fotografia. Aí eu vi que a Thali tava aqui, olha como são as coisas. Gente, eu sou bem assim mesmo, tá? Vi que a Thali tava em São Paulo, falei, nossa, eu adoro o trabalho dela. Vamos mandar uma mensagem pra ela. Falei, oi, Thali, tudo bem? Vamos almoçar um dia desses? Eu tô morando aqui em São Paulo. Então, assim, a gente foi almoçar, hoje a gente virou grandes amigas. E eu falo, cara, a gente se ajuda tanto. E isso é tão legal, sabe? Tão legal. Porque às vezes a gente tem vergonha, a gente não quer porque é concorrente, porque não sei o quê. Gente, eu acho que a gente perde muito, 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 muito em não socializar dessa forma, sabe? E não criar amizade, não criar network. Não compartilhar. Então, assim, eu mando mensagem mesmo, sabe? Às vezes, tipo, teve vezes que eu fui pra congresso e virei amiga de outros palestrantes. Depois as meninas vieram, fizeram o meu curso. A gente
foi mó resenha depois. Eu acho que isso é muito legal, sabe? A gente criar amizade mesmo. Porque não é uma competição, sabe? Não é uma competição. Eu acho que tá todo mundo ali batalhando pela mesma coisa. Então, a gente precisa se olhar com um pouco mais de carinho, sabe? Pra todo mundo, assim. Agora você vai olhar seu Instagram, vai estar cheio de mensagens falando: Carol, vamos almoçar junto? Tô em São Paulo. Se for pra tomar um drinquinho, pode me chamar. Gente, só cuidado que nem sempre a agenda bate, tá? Então, às vezes, não é arrogância. É só agenda ocupada mesmo. Carol, vamos já pro finalzinho do nosso bate-papo, já estamos terminando. E aí, é lógico que a gente vai perguntar de novos projetos, né? O que a Carol vai aprontar em 2025, 2026, 2027? Eu tô tipo a Anitta, não esperem nada de mim. Que eu vou entregar tudo. Pode não esperem nada. Não, eu tô brincando. Eu acho que esse ano eu tô cada vez mais tentando trabalhar pra dentro do mercado de moda mesmo. Eu gosto muito do que eu faço, mas eu também tenho os meus sonhos e metas de atingir, assim. Então eu quero trabalhar um pouco mais com a parte de moda também. Quero entrar mais pra campanha grande, porque o estúdio já faz muitas coisas, né? Faz muito pós, mas a gente tá querendo muito trabalhar também com a parte de toda a produção, assim, de fazer realmente o que uma empresa completa faz, sabe? Pegar a campanha do início ao fim e fazer a foto, a pós-produção, a entrega, o full. Então, a gente tem hoje essa estrutura de produtora mesmo e a gente quer muito trabalhar nela, assim, pra gente poder executar projetos maiores. Então, a nossa ideia mesmo é que a Pink em si, né, não só a Carol, mas não só o Lucas, não só a galera do vídeo, né, que a gente consiga levar a Pink para um patamar legal de produção mesmo, de criar muito mais do que a gente já tá fazendo. Atingir projetos maiores. E pra galera que quer aprender um pouquinho mais sobre como a Carol trabalha, como ela trata as suas fotos, vem workshop por aí? A gente tem um workshop agora em fevereiro, e aí talvez eu vou ter um no segundo semestre desse ano, que como esse ano a gente tá focado muito nos projetos maiores, eu dei uma pausa nos cursos. Mas Verso e Reverso tá sempre por aí, abrindo vaga, né, que é o meu workshop online. E eu tenho, sim, o presencial também, que são turmas pequenas, e tem a mentoria, né? Quem quer aprender diretamente comigo, passar um dia todo lá no estúdio, a gente tem a mentoria VIP, que é só eu e o aluno, e a gente passa um dia todo lá na Pink, compartilhando todo o conhecimento. E pra gente finalizar aqui o nosso bate-papo, uma última mensagem pra quem tá ouvindo o episódio. Você pode falar direto pra câmera. Ai, direto pra câmera. Vamos lá. Gente, se especializem, não fiquem na zona de conforto. Saiam da zona de conforto de vocês, façam curso, se coloquem no lugar de sempre aprender. Porque eu acho que isso é o que vai fazer com que o trabalho de vocês cresça cada vez mais e movimente a criatividade, melhore a dinâmica de vocês, crie network. A gente fala assim, a fotografia leva a gente para lugares incríveis, incríveis mesmo. Mas se você não tiver um bom network, você demora um pouquinho mais. Muito bem. Carol, quero agradecer sua presença, a disponibilidade por vir aqui compartilhar um pouquinho da sua história, da sua experiência. E eu tenho certeza que muita gente vai pegar agora o celular e vai passar algumas horinhas tentando achar o ponto de identidade. E se não tiver, já vai mandar uma mensagem para a Carol e falar: Carol, preciso fazer a mentoria, preciso fazer o curso, o workshop, porque tá difícil, tá difícil. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio. A gente se vê no próximo bate-papo e até a próxima. Até mais.